Brilha a prosperidade, gente profunda. Está começando mais um Luz Podcast. Não é só luz, é luz. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente, quando começa, a gente tem que sempre honrar as pessoas que já estavam lá há mais tempo. E hoje eu não trago só uma especialista no tema. Inclusive, essa pessoa especialista em 452 temas diferentes, tá? Só para você saber. Eu não trago só uma especialista no tema idosos e espiritualidade, mas trago aqui uma amiga, uma professora, uma mentora, uma pessoa que conheço há muito tempo e que em bons e ruins e maus momentos nós já estivemos juntos. Eu estou muito feliz de receber aqui comigo hoje Lígia Posse. Que bênção, hein? Que bênção, hein? Que é um coisa. prazer estar aqui hoje contigo. A gente se conhece desde quando, Lígia? Bruno, eu conheci vocês no tempo do que tu conta que tu era pobre, que não tinha condições, e que muita gente às vezes diz que não acredita nisso. Eu não acredito que um dia o Bruno, a Patrícia... Sim, eu acompanhei eles no tempo que nós fazíamos curso ali no Oswaldo Aranha. Isso, eu estava lascado com o Mauro Cuito. Lascado total. E descíamos para comer numa lancheria ali. Aquilo, lembra, Bruno? Claro que sim. Dormíamos lá no Hotel Umbu. Mas que delícia, né? Eu só lembro com saudade, viu? Eu também. E vocês desciam e subiam, às vezes, a serra para não gastar em hotel. Sempre. O curso. Era tudo, gente, realmente é uma trajetória linda, Bruno. Porque vocês venceram. Eu sou testemunha quantos cursos vocês organizaram aqui na Serra ou em todo o Rio Grande do Sul. E vinham 4, 5 pessoas e vocês davam aula e davam curso com a mesma alegria. Eu disse, meu Deus, eles não desistem. Verdade. E aos poucos vocês foram conquistando. Nossa, obrigado por lembrar disso. Bruno, quando eu vi uma vez um evento de vocês em São Paulo, que tinha acho que mais de 1.000 pessoas naquele evento, eu chorei. Porque eu lembro dos cursos que a gente fazia aqui na Casa Verde ou em Porto Alegre. Lembro que nós fomos no seu espaço em Porto Alegre algumas vezes. Tinha 5, 6 pessoas. Isso, umas poltroninhas brancas, assim, boa. Era o primeiro lugar que eu fui que se usava a televisão. Sim. Não era mais o Data Show, já era a TV, lembra? Era chique. Você sempre é muito lá caprichosa. Na Maison Mirelli. Isso mesmo. Lá na Maison Mirelli, em Porto Alegre. Isso. Mas, Bruno, realmente, isso aí mostra que vocês não desistiram, entende? Não. Eu lembro o Bruno e a Patrícia dando curso de Reiki para 4, 5 pessoas muitas com amor. Vezes. Muitas. Obrigado, o Paulo Lígia. Henrique trazia o sabonetinho para vender, perfume. Lembra, Bruno? O salzinho para limpeza de ambiente, e feito com amor, e funcionava, né? Porque era uma energia de amor muito grande. Então, olha, Bruno, eu tenho saudade desse tempo, viu? Eu também, eu só tenho coisa boa. A verdade é que a escassez financeira, para mim, eu sinto muita dor quando eu sofro acidente e a gente já é amigo, e naquele período o meu chão caiu porque eu perdi o carro, a seguradora não pagou, eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, e ainda sem aquela disposição, precisando de dinheiro, então foram 3 anos bem difíceis, porque 3 meses parado me gerou 3 anos de dívida. Mas hoje eu agradeço tudo porque aquelas dívidas, aquela dor, aquele sofrimento me fez buscar aprendizado sobre aquilo. Mas hoje é sobre você, obrigado por lembrar disso. Não, me dá muita força. Já que tu trouxe o acidente. Me dá muita força. Vamos falar um minuto desse acidente, Pronto, Bruno. Já agora eu não sou mais um entrevistado. Ele sabia, né? Lígia Posse, né? Não, o acidente foi louco, né? Aquele acidente foi louco. No dia do acidente do Bruno, eu estava em Machu Picchu, porque eu estava em Lima trabalhando, dando um curso. Sim, sempre dando palestra para o mundo inteiro, né? E aí de Lima eu disse, vou para Machu Picchu. Eu estava em Machu Picchu e veio uma mamita me oferecer umas pedras e eu peguei na mão. Eu acho, não sei se era uma sincronicidade. Agora, a pergunta é o quê? Como que você soube do acidente? Você ficou sabendo lá ou soube quando chegou? Não, eu lá na hora eu disse, era um dia de semana. Tá, que dia teve da intuição, semana? Entendi. Vou levar para o Bruno. Foi uma segunda-feira, Lígia. Foi, eu trabalhei até domingos. Viajei domingo à noite, segunda eu estava em Machu Picchu. Isso. Vou levar para o Bruno essa cruz. Nem sei o nome dessa cruz aqui que eu desenhei depois. Mas, enfim. Eu tenho ela até hoje. E eu trouxe, quando cheguei aqui, fiquei sabendo da Paty do acidente, a gente subiu. O Bruno já estava na casa da Paty, já estava encostado lá. Eu sempre falo, morei de favor na casa da Paty 3 meses. 3 meses eu fiquei lá. E aí é linda essa história, mas foi um momento de superação. Mas aí, gente, eu vi o Bruno muito depressivo, viu?
dias tu te entregou. Não é o Bruno de hoje, né? Não. Mas tu passaste um perrengue Não, eu grande. estava muito mal, porque como eu quebrei o externo, só doía quando eu respirava. Só? E eu lembro, Lígia, que quando chegamos do hospital, eu cheguei no hospital, a doutora Vera falou para mim assim, olha, talvez você tenha que ficar um mês aqui no hospital. Uma semana no hospital. Porque embora eu não quebrei nada, quadril nem nada, eu estava tudo roxo por causa do cinto e eu não tinha força nas pernas. Eu me lembro das E aí eu falei, eu vou andar hoje, eu vou andar hoje, eu vou andar hoje. Não deu 24 horas, eu já andei conseguindo ir no banheiro. Então aí aquela loucura para ir embora dali, né? Então no outro dia já, ela falou, olha, vou te dar alta. E aí consegui fazer xixi, que eram os mínimos lá, né? E aí me levaram. Quando me levaram, qualquer mexida do carro, assim. Dor. Aí eu cheguei na casa do PH e da Paty, imagina, queridos, deram a cama de casal deles pra mim. Não, vamos dar nossa cama pra ele. Quando me deitaram aquela cama durinha, certo, que o externo esticou, eu me lembro que tinha um mantra do Sai Baba que eu ficava ouvindo, eu só ficava cantando aquele, tentando me hipnotizar. E a verdade foi que eu dormi 60 dias, dormi sentado numa cadeira do papai. Foi o que me salvou. E eu olho para tudo isso porque o acidente foi uma grande iniciação e você participou. Agora, o que eu lembro da época, Lígia? Eu lembro da época que, como era bom, como você nos inspirava. Eu lembro que você saía dando palestras, você dava palestra em outros países, você dava palestra em inglês, você sempre tinha uma história e você parece que já tinha feito tudo. Como é que começa a sua jornada? Você começa com quantos anos? Eu me lembro de uma história que parece que quando você era mais nova, você escrevia tudo ao contrário, enxergava ao contrário, né? Como é que é a tua vida nesse processo aí? Na verdade, gente, na época que... Eu tenho 74 anos hoje, viu, Bruno? Sou super jovem, tenho mesmo? muita coisa pela frente, mais verdade. 10, mais 20, mais daqui 30 anos. Tá Daqui linda. 40 anos, quem estiver por aí ainda está convidado para o meu aniversário de Excelente. 104 anos, tá bom? Todo mundo aí. Inclusive, o doutor Nathaniel veio aqui, né, recentemente, o Nata, e a especialidade dele é longevidade. E ele está ensinando todo mundo a viver até 120 anos. Então tá ótimo. Foi o podcast anterior. Então tá ótimo. Vai ser uma complementação de tudo que tá. Certeza. Vamos lá. Então, gente, eu nasci primeiro com um problema muito grave que hoje se identifica como aversão ao leite, né, lactose, mas eu nunca pude ser amamentada, não pude tomar leite. Eu fui criada com água de arroz, emagreci muito. Como meu pai era médico, ele descobriu e conseguiu, na época estava chegando ao Brasil, gente, 74 anos atrás, o mamão papaya. Nossa, mãe, Não existia. não existia. No Brasil não tinha mamão papaya. Ah. Era raro. Maçã era uma coisa rara também. Então, eu fui criada com aguinhas de maçã, água de arroz, enfim. Quando eu fiz um ano e meio, começou aquela menina bonitinha, moreninha, toda bonitinha, tropeçava, caía e tudo, e ninguém sabia o que era. Foi diagnosticado com 2 para 3 anos que eu era débil mental. Que hoje diria algum outro Daria um outro nome, um diagnóstico com um nome mais bonito. Mas, enfim, hoje até algumas vezes os médicos hoje dizem que eu teria um autismo diferente. Certo, Tá certo. bom, enfim. E com 4 anos para 5, meu pai disse, vamos colocá-la na escola cedo, porque ela é débil mental, aí ela fica 4, 5 anos no primeiro ano, 4, 5 anos no segundo. E me colocou no primeiro ano. Eu comecei a ser alfabetizada, só que como eu tenho uma síndrome de quiasma óptico invertido do olho, eu enxergo invertido. Eu estou vendo o Bruno, mas eu estou vendo o Bruno invertido. Eu estou vendo o Bruno como se eu estivesse Então ela está me vendo vendo magro. o Bruno no espelho. Tô Eu brincando. enxergo espelhado, Sim, gente. sim, eu já sabia dessa história. Então, que o movimento que vocês fazem no trinco para baixo, eu espelhado, eu faço para cima. E aí o poste estava aqui, caminhando, eu enxergo o poste, eu, em vez de desviar, eu bato no poste, porque eu tenho imagem espelhada. Meu Deus. Eu reflito. Então, eu tropeçava, eu caía, então, mais difícil ainda. Alfabetizada, eu comecei a escrever do fim da linha para margem. Isso eu escrevia quando era criança também. Invertido, tudo invertido. Acho que até lembro até hoje. Como é que escrevia Bruno assim? Então, Bruno, tu também Aí, deve ter claro. alguma Olha aí, Bruno. síndrome. Eu escrevia assim, ó. Minha mãe não entendia, mas aí Não, eu parei eu também logo. escrevia invertido. Aí, eu também igual você. Assim. Mas nós éramos do mesmo lugar É, lá. dessa Isso turma. era. Ó, Da escrevi, mesma turma. tanto que eu escrevi bem Olha aí, ó, rapidinho. bem Ó. rapidinho. Eu também, eu escrevo Não precisei rápido. pensar, já veio... Que louco, Então, né? gente, hoje eu sei, e como psicoterapeuta, e já estudando e fazendo tanto curso nessa área de neurologia e tudo mais, hoje entrou agora a física quântica, toda pessoa que tem imagem invertida, que é muito rara, entre cada 10 milhões de pessoas tem uma, tá? Olha só, lá estou eu, né? A imagem invertida. Então,
eu fui treinada, e aí a escola não me aceitaram. Eu fui educada em casa, eu aprendi a escrever em casa, até que com 6, 7 anos eles começaram a ver, mas essa menina, não, por tropeçar, eu fui aprendendo. E eu comecei a mostrar que eu era inteligente, que eu tinha capacidade. E eu aprendi a ler como vocês leem, eu aprendi a escrever como vocês escrevem, e eu aprendi... Hoje, até hoje, eu tropeço, eu caio, se eu me distraio, Então, eu inverto. Então o Vitor, ele é um anjo da guarda para você também. O Vitor é meu protetor. Se tem uma escada, ele já vai para frente, para descer ou para subir, ele me protege. O Vitor aprendeu, e quando eu namorei, eu não contei que eu tinha imagem vertida. Claro. Quer dizer, fiz uma poesia toda virada ao contrário, mas as Ele histórias... achou que era charme. Ele achou que era charme, tudo. Ler no espelho, porque tudo que eu escrevia, para ler, tem que ler no espelho. Vocês que enxergam, não enxergam invertido, né? Isso é porque você é de outra galáxia? Você é um extraterrestre? Eu acho que eu vim de Vênus. Ai, que chique. O planeta do amor. Claro. Mas aí, quando que o seu caminho começa, a tua decisão por falar de espiritualidade, por se envolver, por tomar posse disso mesmo? Porque, já que você falou que quando você nasceu não tinha mamão papaya e estava começando a maçã, eu fico imaginando, Lígia, eu estou com 46 anos, quando a gente começou a levar a espiritualidade, foi um pouco parecido com a época que eu te conheci, 2005, 2006, né? E era muito difícil. Hoje está muito aberto, hoje virou charminho, hoje virou, é bonito, é glamuroso falar de espiritualidade, ainda que exista muita resistência em algumas estruturas religiosas do mundo. Mas como que foi para você? Porque você nunca aceitou. Eu não vou te chamar de senhora, né? Não. Tá, só para saber. É que eu tô diante de eu tô diante de uma amiga, né, gente? Então daí eu lembrei que eu tava filmando aqui. Então, eu queria saber como que foi para você, porque você deve ter escutado, visto, filho de médico, né? Meu pai se dizia que ele era ateu, graças a Deus. Certo. Tá? Então, eu não fui criada em nenhuma religião. Tá. Meu pai só tinha uma certa dificuldade com religião católica, que aí ele afastava muito. Então, ele sempre dizia, meus filhos não estudam em escola de freira e de padre. Ok. Então, eu estudei muito em escola pública, né? E algumas vezes em escolas evangélicas, como metodista e tal e tal. Né? E longe de toda essa parte de espiritualidade, tendo duas avós, uma paterna, extremamente católica, apostólica, romana, e a outra avó espírita. Que não contava, porque gente na época ser espírita não podia. Não. A minha avó ia para as casas e ela trabalhava com mediunidade, tinha evidência, era tudo escondido, Bruno. Tá? E eu comecei a seguir muito essa minha avó espírita. Então, por quê? Porque desde criança eu tinha aconteciam umas coisas estranhas. Eu via eu dizia, pai, esse senhor que está aqui, quem é? E o pai, não tô tem vendo ninguém. Eu disse, mas pai... Aí, então, quantos anos isso, Lígia? Eu tinha 7, 8 anos. Aí eu fui proibida de falar que eu ouvia, não pode falar isso, tu já é louca, tu já é doente, tu já tropeça, ainda vai dizendo que está ouvindo o que estão dizendo. Mas, às vezes, chegavam no consultório do pai, que às vezes eu tinha que sair da escola e ia para lá para depois ir para casa, chegavam pessoas que chegavam com outro, e eu dizia, pai, aquele homem que está lá, ele está machucando esse aqui, e a pessoa ficava com dor. E o pai, não fala isso, não tem ninguém aqui. Então, eu, desde criança, fui, não fala, não conta. E quando o meu pai soube que tinha uma velhinha lá, com uns 12 anos, que benzia para não ver, eles me levaram para fazer uma benzedura para não ver. Mas não adianta, gente. Vidência, clarividência, tudo isso, Bruno, é natural a qualquer ser humano. É como músculo. Se a pessoa tem músculo, é mais forte. Telepatia, intuição. Eu tenho... A telepatia, gente, é normal. Eu, desde criança, meu pai e a mãe estavam em outra sala, estavam conversando, eu estava sabendo aquilo que é permitido, porque existe uma telepatia ética, entende, Bruno? Com certeza. Dentro da telepatia existe Por exemplo, uma você estava ética. lá em Machu Picchu, você teve essa intuição, né? Te captei. Me captou. Porque o cérebro da gente é como uma estação de rádio, emite e recebe o tempo inteiro, né? Nós somos. Se a gente ajustar essa frequência, antenas, né? Nós somos. Se nós aprendêssemos, Bruno, e hoje eu estou estudando muito
física quântica, eu estou entrando nessa área assim profundamente, eu estou encantada com o poder nosso de ser humano no momento que nós soubermos controlar nossa energia, nossa frequência vibracional. É verdade. Bruno, se nós vibrarmos em frequência alta, em onda curtíssima, nós somos poderosos. Sim, sim, e por sim. que não fazemos isso? Por que a gente fica ainda vibrando em ondas longas, atraindo medos, ansiedades e tudo? Então, o próximo livro que eu estou escrevendo, não conto muito aqui, é segredo, pessoal, mantém segredo. Sim, só umas milhares de pessoas vão saber. Não vão contar para ninguém. O próximo livro que estou escrevendo é sobre campo quântico e a frequência vibracional. Perfeito. E eu lembro de uma palestra que tu disseste, a lei da atração não é bem assim, não funciona a lei da atração. Aquilo me ficou na minha cabeça, portanto, não funciona do jeito que as pessoas fazem. É campo. Como é que é isso, As Bruno? pessoas, elas querem, Lígia, elas querem a bala de prata. Nós vivemos uma sociedade, recentemente, quando eu fui para Machu Picchu, eu lembrei muito de você. Lá tive uma experiência lá no Templo da Lua, se eu não me engano, lá em Cusco mesmo, não foi em Machu Picchu. E eu entendi os 3 maiores problemas da humanidade que me foi me foi ditado no ouvido como o circuito do caos. O circuito do caos hoje ele é criado por 3 fatores do modelo atual da humanidade. Número 1, distração. As pessoas não sabem quem são, não sabem o que querem, estão distraídas. Então, o estímulo externo está despirocando as pessoas. Então, a pessoa fica bem, ela começa a olhar os estímulos externos, distração. Segunda coisa, o celular ele te aproxima de tudo, mas aí você não vê nada. Segunda coisa, superficialidade e imediatismo. Eles colocaram para mim no mesmo nível, superficialidade e imediatismo, porque uma pessoa só é imediatista porque ela é superficial. E em terceiro lugar, sabe o que é? Viver a vida dos outros. É uma sociedade que a mãe quer viver a vida do filho, o filho quer viver a vida da namorada, a namorada quer viver a vida. Ninguém vive a sua própria vida. Ai, que legal isso! Então, esses 3 pilares é o que sustenta o nível de degradação que nós estamos hoje. Superficialidade e imediatismo, um só, né? Distração e viver a vida dos outros. E aí, como terapeuta, está muito fácil, porque todo mundo que vem pedir ajuda para mim, eu já vou direto nesses 3 pontos e daí tento usar as ferramentas que a gente tem para ajudar nesses pontos. E eles chamam isso de circuito do caos. E é por isso, Lígia, que a gente está com informação hoje que, imagina que há 20 anos atrás, uma pessoa de 80 anos não tinha o número de bytes de informação que uma criança de 8 anos hoje tem. Outra coisa também, que a gente já sabe, isso é claro, que a escola hoje representa nem 10% do aprendizado que aquele jovem tem. Antigamente era 80% vinha da escola. Então eu acredito que a gente está passando por uma supersaturação e segundo aquele livro A Volta dos Iniciados, que foi o livro que mais mexeu comigo, a gente está passando por um período que é quando a gente vai na academia e fica com dor, e a gente está passando por um período em que a nossa pineal está sendo super estimulada para um novo salto de consciência. Mas até a gente chegar no próximo nível, muita gente vai ser confundida. E olha, essas confusões, elas acontecem para qualquer pessoa. E para quem está querendo ir no caminho de luz, o assédio é pior ainda. Você deve saber bem o quanto a gente toma porrada, porque... Então, é vibração, né? O que tu está atraindo através desse teu circuito. Eu amo realmente a lei da atração, mas a lei da atração é uma lei subserviente à lei da vibração. Da vibração. Claro, frequência. E aí é isso, né? Sabe que tem a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia? Ela conseguiu comprovar os estudos de Thomas Edison. Em outras palavras, ela diz que quando você está sintonizado numa frequência, você não pode estar em outra. E que o cérebro funciona assim. Então, quando eu estou focado numa frequência, eu não estou em outra, eu não pego mais nada. Logo, se eu estou pensando em prosperidade, alegria e saúde, eu não tenho como pensar em escassez. Mas se eu estou falando mal dos outros, eu estou reclamando da vida, eu não tenho como falar de abundância. Óbvio que isso... Lembra as TVs dos anos 80, Vitor, que a gente apertava um botão, fazia crack, o outro voltava, crack. O que é aquilo dizer? Não dava para você apertar dois. Então, a gente tem que entender com o que a gente escolhe. Se a gente... o quarto princípio do Casa de Luz, né, que a gente chama de conversas saudáveis. O fato de nós estarmos aqui vibrando nessa frequência, um monte de gente nos assistindo, inclusive, gente, comente, compartilhe. Eu vou deixar o Instagram da Lígia aqui, os dados da Lígia, para vocês seguirem, para vocês conhecerem o trabalho dessa bruxa aqui, dessa abençoada, dessa pessoa incrível que eu tenho a alegria de estar aqui com vocês hoje. Então, o fato de a gente estar aqui junto faz com que a gente não esteja em outra frequência. Então, a melhor forma da gente acabar com o problema é não falar dele. Isso não é negligência. A melhor forma da gente prosperar é falar de prosperidade, conviver com quem prospera. A melhor forma de ser caridosos é praticar a caridade, é viver a caridade.
Então, esse diga-me com quem andas e direi quem és, ou a cada um será dado conforme suas obras, ou a cada ação tem uma reação com força contrária na mesma intensidade, tudo são as mesmas coisas que a gente vive, isso é real. Agora, tem gente fazendo uma baita confusão e fala assim, não, as pessoas passaram, por exemplo, por brutalidades da humanidade, não vou nem falar, porque era a lei da atração. E aí as pessoas superficializam e daí dá um monte de treta. E aí pessoas bem pensadoras já acham que lei da atração é uma besteira e aí cria essa profanação, essa superficialidade. Agora sim, Bruno, tudo bem. Eu só não concordo contigo. Tu disse que tu está muito linear. Tu está esquecendo que as mulheres são povo. Nós mulheres estamos. Eu estou falando contigo. Estou já pensando lá. Eu estou vendo. As mulheres têm uma capacidade. Desculpa, gente. Eu estou puxando para o lado feminino aqui um pouquinho. Mas é verdade mesmo. Mas nós temos uma capacidade. Ninguém tem dúvida disso, né? Parece que está tentando se justificar, brincando, mas é verdade. Eu estou brincando. Uma real. Os homens são mais lineares e mais assim. Mas dentro de um campo, nós somos iguais, Bruno. E nós temos que começar a aprender a trabalhar com essa frequência, como mesmo tu traz tanto, e ultimamente eu estou gostando muito, porque tu estás fazendo a diferença no mundo de cada pessoa quando tu traz a prosperidade. É verdade. Tá? Isso aí está fazendo a diferença, Bruno. Eu acho que sim. Entende? Porque prosperidade é uma coisa assim que nós temos ainda todas aquelas crenças limitantes do passado, todas aquelas coisas de padrões que a gente traz de ancestralidade, de que não pode, dinheiro não... Dinheiro é sujo, faz mal. Faz mal. Mas, gente, isso aí faz parte dessa parte, desse momento né, planetário. E agora está tão na moda falar de campo, de Bert Helling, de constelação. É lindo isso, é bonito. Funciona, mas também tem que ter o cuidado, né, Bruno? Eu acho, assim, que tem muita gente nessa área que está fazendo merda. Cursinho de fim de semana. Cursinho de final de semana. Outra coisa que eu acho assustadora, eu já falo isso para os meus alunos aqui, para quem é novo talvez seja assustador, que constelação familiar é uma coisa maravilhosa que não está pronta ainda. Não. Falta muito. Então, quando eu vejo uma pessoa que o primeiro treinamento de energia e espiritualidade dela é uma constelação familiar, eu faço assim, meu Deus. Socorro. Agora, né, vamos dar crédito ao nosso saudoso Nelson Teston, que mora no céu hoje. Querido. Quando ele foi estudar a constelação familiar, ele já era um ninja de outras áreas. Mas ele trazia um monte de coisa. Quantos cursos, quanta sabedoria o Nelson tinha na época. Nossa, que saudade. Saudade dele, né? Que saudade. Quando ele começava a falar, a gente ficava, meu Deus do céu, né? Ele era uma enciclopédia esotérica. Eu já tive a oportunidade, iniciados aqui, entrevistar ele algumas vezes antes desse prédio aqui. Mas eu sinto ele, às vezes, passeando aqui na Luz da Serra, sabe? Mas, Lígia, então, você teve um emprego comum na vida? Você trabalhou com coisas comuns ou nunca? Pouco tempo. Eu fiz concurso com 18 para 19, porque 20 anos. Eu pergunto isso porque quando você vê, tudo é careta, entre aspas. Tudo é rígido. A gente tenta esconder um pouco a luz debaixo do alqueire, né? O candeeiro debaixo do alqueire. Isso aconteceu contigo, né? Aconteceu. A gente quer se proteger. Gente, eu entrei na PUC fazer psicologia. Certo. 1 ano e meio, 2, eu conheci o Vitor. E ele morava no interior, meu marido. E aí, então, nós nos apaixonamos, né? E aí ele disse, eu não vou esperar 5 anos para te formar em psicologia. Então, ou tu vem para o interior, onde ele morava, Marau, perto de Passo Fundo, ou vamos acabar. Eu disse, não, larguei psicologia e vim para Passo Fundo. E a única faculdade que tinha na época era pedagogia. Então, eu entrei na pedagogia. E aí foi meu primeiro emprego, porque eu fiz 6 meses de pedagogia e eu estava numa aula de genética e a professora de biologia ela botou um problema no quadro de genética errado. E eu levantei discretamente e disse, professora, está errado. Falei pertinho dela e ela corrigiu. No outro dia, eu soube que ela tinha baixado o hospital com infarto. Eu disse, fui eu que dei infarto na professora. Mas não, ela estava doente. E aí ela chamou o professor, o diretor da faculdade, e disse, eu preciso que a Lígia assuma a minha cadeira. Eu não quero que ninguém assuma. Gente, eu não sabia da aula ainda naquela época de biologia dentro da área da psicologia. Então, meu pai era médico, à noite eu pegava o conteúdo, meu pai preparava a aula, eu estudava e no outro dia eu dava aula na faculdade. Como eu já estava dando com 19 para 20 anos aula na faculdade, eu não podia fazer a faculdade. Meu Deus. Então, eu virei professora com 20 anos.
E eu fazia as aulas com os professores que eram já meus colegas, me davam a matéria. Eu fui autodidata na pedagogia, terminei, me formei em pedagogia, e aí ajudei a fundar a psicologia, e aí começamos a trabalhar com psicologia, e eu nunca mais parei trabalhando como professora universitária. Como a faculdade pagava pouco, como todos pagavam por cadeira, eu fiz concurso, aí que eu entrei no Estado como professora. Gente, eu trabalhei 6 meses, mas tinha tanta norma, tinha tanta regra, tanta coisa que eu não me submetia. Gente, eu não dá, posso né? Não me tem submeter. nada a ver contigo, né? 6 meses depois eu pedi demissão. Foi bom para saber que aquele caminho não era o seu. Não é o meu. E aí eu fiquei a vida inteira trabalhando como professora universitária, mas também não era o que eu queria. Eu queria trabalhar, eu tinha ideias, e então eu criei uma escola de pré-escola para crianças, para ensinar inglês para crianças. Só que eu abri as matrículas, eu tinha 60 crianças, eu era sozinha para dar aula para 60. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer que uma sala de aula com 15 crianças pequenas, ela não aguenta, gente, eu digo, eu tinha 60. Eu dava aula de inglês e todos participavam. Então, gente, é forma, é energia, é carisma, é forma de se trabalhar, não é método. Bruno, não existe um método, existe a forma de tu trabalhar. E dali eu fui criando. Muita intencionalidade, muita energia. Muita energia. As pessoas hoje também estão com parece que a alma delas ficou em casa, né, Lígia? As pessoas têm que ser movidas pela motivação. Concordo. Se tem motivação, Concordo. como eu digo nesse meu livro de idosos, né? Sentido de vida, gente. Sentido de vida. Se a pessoa não tem sentido de vida, se ela não tem um motivo maior, não mobiliza nada, não mexe, tudo é sentido. Tu tem que ter um sentido. Imagina, gente, eu estou mas só mesmo, estou achando pouco, 74 anos. Me digam se eu tenho voz de idosa. Meu neto diz, voto não tem voz de idosa. Não tem mesmo, né? O idoso tem voz. Não tem tempo de ser idosa. Gente, por que o idoso muda a voz, Lígia? Eu acho que faz parte de algo da depressão que pega as cordas vocais. Caraca, nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fica mais rouco, fica mais... Porque ele está... Toda a parte da energia... Porque nem todos ficam, mas não né? precisa. Eu conheço poucos idosos que falam como eu. Gente, ontem foi segunda, não, domingo, eu fiquei 6 horas dando aula, um curso, treinamento com vivências, falando alto, sem microfone, porque eu não gosto muito de microfone, certo. Me atrapalha, né? Mas... E depois ainda atendi várias pessoas, um atendimento particular, porque eu trabalho com consultório, ainda trabalho com psicoterapia, trabalho com psicomentoria. Você tem que entender que, como seu amigo há muito tempo já, 20 anos, você não é igual a todo mundo, né, Lígia? Como uma mãe dizia, você não é igual a todo mundo. Você não é igual, você veio com umas lamparinas a mais aí, né? De energia, de disposição, né? Eu não sei, eu nasci diferente, sim. Eu sou excepcional, sou débil mental. Eu tenho algumas coisas, assim, bem interessantes, né? Mas, realmente, assim, isso que eu digo, Bruno, não é questão... O poder que nós, humanos, temos, a única coisa que faz é que eu estou usando ele. O poder mental, eu uso, Bruno. Por que os outros não usam? Todo mundo tem. Eu acho que o que falta para as pessoas, a gente está falando de outro jeito, é uma paixão, né? Por viver. O amor. Paixão por gostar, achar uma coisa naquilo. Mas, sentido. Lígia, e nesse período você já trabalhava com comportamento, com desenvolvimento pessoal, com psicologia, enfim, pedagogia. Mas onde que a espiritualidade começa a pincelar? Você começa a ver mais coisas além da igreja católica, enfim. Onde que isso... Na verdade, começou desde criança, o que intrínseco. Cortaram, né? Certo. E aí, com 16 para 17 anos, que eu entrei na faculdade de psicologia com 17 anos. Entrei mais cedo, com 16, fiz vestibular, passei e entrei. E, a partir dali, eu entrei, primeiro dia de aula, comecei a ler Jung. E eu levei o livro de Jung, eu estava apaixonada, e o professor disse assim, esse livro é proibido aqui na PUC. Tu não pode. 1969, Jung era proibido na PUC, para a faculdade de psicologia. Meu Deus, eu não lembrava dessa história. Aí, o professor disse assim, eu também gosto, mas bota uma capa e não traz esse mau exemplo para os teus colegas. Tá? Gente, Jung, tá? A 70, não digo 74, é a idade que eu tenho, mas é em 69. 60. PUC, primeiro curso de psicologia da PUC. Tá?
79. Então, quando me disseram não pode, ai, Bruno, quando me diz não pode, eu sou Aí aquela que diz. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Sim, sim. Eu não sabia que era E daí impossível. o Jung que te Aí pegou, eu disse, ah, que te não, picou. aí me pegou. Eu fui buscar, aí eu vi que ele falava umas coisas que parecia que era meio religiosidade, e ele trazia algumas coisas de interpretação de sonhos, mas Você ele acha fala... que ele estava numa viagem espiritual maravilhosa, só Eu que ele fez um puta acho. trabalho para encaixar, Nossa. para não parecer que era espiritual, né? Ele ficou entre um pouco Freud, e aí ele foi... E eu acho que já o Freud também já sacava já tudo. sacava alguma coisa, e mas eles não podiam na podia, né? época. Eu, em 69, ainda não podia, gente. Claro, claro. Né? Aí eu comecei a escrever e rascunhar poesias e coisa, e lançava no que não era meu nome, entende? Porque eu não podia assumir algumas coisas na faculdade. Entendi. Entende? E aí foi, daí para frente, a minha avó, como frequentava casas espíritas, eu comecei a ir escondida dos meus tios e da Certo. família, porque eu morava na casa dos meus avós em Porto Alegre. Meu pai era médico no interior com a minha família, e eu já morava com 14 anos, eu saí de casa e nunca mais voltei. Não. Então, eu comecei a buscar a espiritualidade. Só que nas casas espíritas, gente, desculpa, algumas casas espíritas, eu sempre tive evidência. Então, eu via o médium falar as coisas e eu estava vendo. Era. E eu comecei a me decepcionar já. Típico. Ai, meu Deus. Então, realmente, essa minha caminhada foi muito assim, autodidata, sozinha, buscando e nessa caminhada. E a gente se encontrou em 2006, Lígia? Ou 2005? Eu não lembro quando nós fizemos o curso com Foi no o ano que eu Mauro. sofri o acidente, né? Então foi 2006. Foi um ano antes, nós estávamos fazendo o Mauro antes ainda. Foi um ano antes? Não, Será quando que foi nós 2006? fizemos... Não, já foi tinha 2006. feito... Não, foi 2006. Foi? Certeza, com certeza. Então tá. Foi Olha. com certeza. Então tá. Porque quando eu te conheci, eu não namorava a Aline ainda. Não E namorava, eu comecei a namorar a Aline em não. abril de 2006. Em abril, 1º de abril de 2006. Então, a gente foi começou a 2005. Porque É? tu não namorava a Aline ainda. Então tu tá certa, mais uma vez. É tu verdade. tinha Foi um ano antes. Um carrinho bem pequenininho. É, que isso tu ia aí. Pati, É, pra Porto Alegre, esse fazer mesmo. curso. Né? E aí, Lígia, vamos aqui agradecer, abençoar o nosso querido professor Mauro Quitico, que A nos amada uniu. que nos uniu. E quanta coisa que ele produziu para mim e para Patrícia, quantos elos, né? A gente é eternamente grato, falo dele sempre. Deixa eu te perguntar, e como é que foi para ti daí? Surge a psicoterapia reencarnacionista. Você sofreu muito com a psicoterapia reencarnacionista? Porque você lembra que as nossas turmas tinha aquelas pessoas que ficavam combatendo? Você lembra os colegas lá, psiquiatras, Lembro. que tinham dificuldade Tinha. de... Porque o Mauro, ele focava a pessoa que era psicólogo, tinha aprendido 6, 7 anos de um jeito para tentar mudar a cabeça dele, né? E os que vinham de cara com ele não tinham tanta dificuldade. Como é que foi para ti a psicoterapia? Quem não sabe, psicoterapia reencarnacionista é a terapia que se considera a vida, a infância no começo, a morte não é o fim. A terapia que considera que a nossa alma é imortal e vive várias experiências. E que cada experiência física a gente carrega consigo memórias de experiências passadas. E, resumidamente, consiste em limpar as memórias ruins que nos prendem e aproveitar as boas que nos expandem. Resumidamente, né? Toscamente falando. Como é que foi para você a psicoterapia reencarnacionista? Você já lidava com vida passada? Já era uma lidava. coisa... para mim também. Não, Só que já. o lance da ética, isso me ajudou muito, sabe? Eu Como fui foi? primeiro porque eu já vinha há muito tempo com essa parte de reencarnação, terapias. Eu tenho uma ligação muito grande com a Índia e eu já tinha muitos insights com a Índia, vinha muita coisa assim. E quando eu soube que tinha um médico... Ai, gente, aquilo dá credibilidade. Foi, não foi, Bruno? Um médico... Vamos fazer um parênteses aqui. Você que é médico, você que é psicólogo e você está sentindo o chamado da espiritualidade, o chamado para desenvolver uma teoria que não tem, vai firme. Porque a mudança nesse paradigma vai acontecer por vocês. E eu expliquei mal, mas eu e a Lígia nos encontramos neste curso de formação do Dr. Mauro Quitico, que era um médico, e aí a gente se conheceu lá. Continua, Lígia. Que Você tinha sabe que aqui no vários YouTube médicos, a gente tem que fazer umas interrupção toda hora. Sim. Desculpa. E que tinham vários médicos. Tinha o Zeca, né? Que foi Sim, nosso colega. Que é querido meu, do Zeca.
Ele é meu vizinho agora, aqui na Serra, está morando aqui. Obrigado por lembrar dele, não estava me lembrando dele. E tinha vários psiquiatras que eu acho, Bruno, que eles tinham as mesmas buscas que nós. Era uma comprovação através de uma pessoa que tinha credibilidade. E aí chega o Mauro no primeiro dia de aula e diz: eu estou sendo perseguido pela Associação de Medicina da Ameringues, o CRM, por estar trabalhando com psicoterapia reencarnacionista. Eu, quando comecei a trabalhar dentro da psicologia e trabalhava com cristais, com aromas, com outras energias, eu sofri. Eu saí, eu paguei até o fim do ano o conselho e nunca mais, não sou psicóloga até hoje, eu sou psicoterapeuta holística. Eu depois fui fazer gerontologia na PUC e outras especializações. Tudo bem, mas na época eu tive que me separar para poder ter a liberdade, Bruno, de trabalhar com cristais, com a energia dos cristais, dos aromas, que funcionam, até porque eu tenho livros sobre os cristais, sobre aromas. A gente não tem esse negócio que livro é de outra editora não pode mostrar, não, que são nossos amigos, inclusive. Meu Deus, mas eu não sei, mas não tem o teu livro dos cristais aqui, a gente não tem, não, né? Deve ter todos. Eu não sei se Cromo, o de espaço, que foi o primeiro. Os outros, se você conseguir, eu agradeço, tá? Porque a Besouro Box são pessoas porque assim, o pessoal, nossos amigos, inclusive, somos muito gratos a eles, porque eles nos ajudaram muito no nosso começo, que a gente não sabia como é que fazer um livro. O Marco Sena, com as capas maravilhosas. Não, a gente ama eles, a gente ama aquele pessoal lá. É um amor e uma gratidão. Então, Lígia, e aí você tinha que mexer com esse lado que era totalmente esquizotérico. Esquizotérico? Gostei! Esquizotérico, não tem? Tá bom, a gente vai ter que trazer a Lígia de novo para falar sobre esse assunto. Pode ter certeza que tu volta aqui para a gente falar sobre cristais e os outros livros. E eu me lembro que naquela época, o curso, primeira aula eu perdi. Eu errei a data. Eram 12 meses, lembra? Lembro. A primeira eu errei e perdi a data. Eu não sei se você vai lembrar disso. Eu fiquei tão mal com aquilo que eu errei o dia. Eu fui no final de semana errado. E aí ele mandava as apostilas para o Yahoo Groups, lembra? Era... E aí o Yahoo Groups mandava as apostilas, Vitor, e eu peguei aquelas apostilas do módulo 1, 2 e acho que o 3, que ele mandava adiantado. Estudei. Aí era lá naquele prédio lá, que a Patrícia dizia que o Mário Quintana morava lá brincando, né? Que o espírito dele estava lá, que era o Hotel Imbu. Aí o Mauro conversando. Quem aqui gostaria de fazer um resumo sobre o que viu nas outras aulas? Eu ergui o braço. Logo que não faltou, que faltou primeiro. Porque eu tinha estudado tanto, Vitor, eu falei, vou lá. Aí eu peguei, ele falou, você pode comentar. Daí eu o Mauro não me conhecia, comecei a falar. Aí ele chegou para mim e perguntou assim, cara, você já pensou em ensinar psicoterapia reencarnacionista um dia, virar professor? Eu falei, sim, tô aqui por isso. Foi as primeiras palavras que eu falei com o Mauro. Que realmente mudou a minha vida. Mudou a nossa vida, foi muito legal. Eu nunca trabalhei muito com a reencarnação na época. Certo. Fiquei stand-by. Virou um conhecimento para te ajudar, né? Para trazer para outras terapias. Você fez várias regressões na época, Fiz, assim, sendo atendida. Tu mesmo me atendeu, a gente fez várias coisas. Resolvi muitos problemas pessoais meus, familiares, com filho, tudo, né? Foi muito bom. Gente, nós tivemos o privilégio de fazer várias regressões com o mestre Mauro, né? Tivemos. Nós fizemos. Lembra a Betânia? Betânia, meu Deus, né? Verdade. Psicóloga. Então, tinha aquela turma era sensacional mesmo, nossa senhora. E a gente teve uma... Annelise faz pouco tempo que eu vi. Que era mais, ela era mais veterana que a gente, né? Isso. Annelise, mudou muito, né? Mudou muito a nossa cabeça. E Lígia, quando que então você começa a trabalhar como terapeuta falando de espiritualidade mesmo? Já era antes que você já... Não, eu sempre tive que... Como eu tive muito aquela coisa do meu pai desde criança, não fala que tu vê. Eu tinha uma clínica em Porto Alegre, Maison Mirelli, que o Bruno ia lá, dar curso, palestra, coisa lá. Nossa, e a Paty foi muito feliz lá. A Maison Mirelli, ali na Duque, quem conhece... um prédio histórico, né? É um prédio histórico tombado, eu tinha uma clínica lá, tinha médicos, tinha terapeutas, tinha psicólogos, a Betânia trabalhava lá, e todos os médicos, várias... Lindo lugar. E eu trabalhava, na época, com terapias mais na área estética.
E ali eu tinha um consultório que eu começava a atender as pessoas e eu atendia durante 2 horas. Eu não consegui nunca conversar com uma pessoa 1 hora. Acho que a terapia de 1 hora para mim nunca funcionou. Lígia sendo Lígia, adoro, cara. Então, eram excelente. 2 horas e aí eu, de forma sutil, eu entrava com a terapia reencarnacionista, e eu trabalho muito, gente, intuitivo. Eu acho assim que médico, psicólogo, psicoterapeuta, qualquer pessoa, se não usar a intuição, e hoje eu digo, se não começar a trabalhar bem a telepatia, não consegue chegar no âmago. Isso tem gente que assusta. Eu só quero lembrar que essa tela de celular que todo mundo mexe, ela foi canalizada, ela foi inspirada pelo Steve Jobs no mosteiro na Califórnia. Ele dormiu, acordou com a ideia e criou o tela touch. Então, o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, ele trabalha com inspiração, com ideia. Isso. Então, a partir Nós estamos melhorando em relação a isso, eu sempre trabalhei de uma forma... E aí as pessoas começaram, que eu atendia no consultório, na clínica, vai lá na Lígia, a Lígia fala coisas da gente que eu não contei, ela falava. Gente, isso é intuição, isso está dentro do campo, isso faz parte da psicoterapia. Hoje é algo assim comum tu trabalhar e já a pessoa está lá no consultório, não entrou ainda, eu já sei alguma coisa, já está. Gente, isso é conexão com o seu mentor, com o seu guia, com o seu anjo. Dê o nome que quiser. É estar a serviço, né, Lígia? É estar a serviço, é se colocar. As coisas vêm, Bruno, tudo. O mundo, nós estamos interconectados, nós somos na verdade. Um dia, acho que nessa ainda não, né? Nas próximas que a gente vai vir ainda, a gente vai sentir essa interconexão, tá? Eu estava vindo para cá, eu sabia que eu ia conversar com o Bruno, eu sabia que nós íamos, mas eu já me vinha um monte de coisas que tu estava começando, mas eu não pensei que nós íamos falar nisso. Mas isso é interconexão, gente. É aquela conexão de mãe com filho, sabe? Eu vou te contar então. Claro, Lígia. Eu tô sabendo, já está tudo confirmado, faz uns 4, 5 dias que a Samara me mandou a mensagem vendo a agenda da semana. E aí eu comecei, porque eu sou bem virginiano para essas coisas. Eu sou leão com ascendente... Leão virgem. Eu sou com ascendente em Áries, Lua em Virgem. Então eu gosto de organizado. Ares é bom. Aí eu falei, não, vou organizar com a Lígia. E toda vez que vinha, eu falei, não, com a Lígia não. Eu vou deixar vir o que vai ver. Não, ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Deixa aí. Eu queria, mas em todas as outras pessoas, só para você saber, eu tenho minhas perguntas. Eu tenho isso, falei, não, Lígia não. Essa entrevista aqui é para mim, Lígia. Tava com saudade de você. Não, é incrível essa conversa. Lígia, eu me lembro muito bem da sua referência, aquele livro maravilhoso, eu não me lembro o nome, que foi o primeiro, o primeiro livro que vocês fizeram, um livro cheio de foto, um livro magistral, é um livro surpreendente, é uma coisa incrível, onde você colocou tanta coisa ali, eu falei, meu Deus, ali eu entendi um pouco mais você. Na verdade, aquele livro, eu escrevi, eu tive que fugir de casa. Com a Patrícia, há pouco, eu estava conversando lá na entrada, e a Patrícia disse, Lígia, eu lembro que tu fugiste de casa para escrever aquele livro, sim, porque era filho, era família, era coisa, eu não conseguia escrever. Né? E para escrever precisa paz. E eu baixa o santo, como eu digo, né? Eu acordo de madrugada, eu escrevo a noite inteira, e quando eu vou olhar de manhã, mas isso aqui eu nem sei se existe. Eu vou lá no Google para comprovar. Só que nem você. Então, uma parte é a Lígia, é o meu conhecimento, sim, eu tenho que dar meu mérito. Mas tem partes que vêm do canalizado, não gosto da palavra canalizado. Não gosta? Absorve do cosmos, tudo. Eu uso muito canalizado porque eu acho que para mim faz muito sentido. Não, mas nós somos um canal, né? Dentro de uma energia no todo, né? Então, aquele livro eu tive que sair. Então, eu combinei com o Vitor, eu fui para um hotel em São Francisco de Paula, nem conheci, não. Hoje eu estou morando lá, nem sabe. Fiquei lá escrevendo um livro, gente, de quase 500 páginas. E foi por causa do livro que vocês foram morar lá, né? Não, foi depois do Vitor. Eu digo por conta do livro, aquele São Francisco funcionou na sua cabeça. Ficou na cabeça, sim. Não foi isso? Não foi ali que começou vocês terem uma intimidade? Uma intimidade. É o lugar do ZT, por isso você está lá, né? Ali é tenso. Eu moro na beira da montanha, sim, de frente para o vale e em frente para os aparados da serra, né? Um dia tem que ir lá na minha casa. Então, esse livro, eu comecei a escrever sobre cromos, sobre aromas, sobre cristais, sobre técnicas. Eu vou botar 20 técnicas de toques quânticos, de massagens, e de repente já era 50. E a metade daquelas coisas eu não conhecia, eu tive que pesquisar. E, gente, existia assim, Bruno. Sim, você já estava conectado com tudo aquilo. Então, esse livro foi o primeiro que saiu, né? Mas é um livro, assim, gente,
que ele tem tudo para quem quer trabalhar com terapias holísticas. Mas a conexão eu faço, que ali eu entendi a Lígia. Eu falei, meu Deus, essa mulher sabe muita coisa, ela tem muita coisa. E isso aqui eu acho uma sacada. Eu aprendi isso também. Ó, olha esse livro. Um assunto. Eu aprendi a regra da proposição única de valor. Então, se você pegar os meus livros, Seja Rico, ensina a ser rico. O fim do idiota interior é para acabar com aquelas programações mentais que te faz parecer idiota. Viva a sua missão é para ensinar a sua missão. É foco. Então, eu aprendi depois de alguns livros, tipo Evolução Espiritual na Prática, é um livro que tem um monte de coisa lá dentro. Tem. E é então, bom. É bom. O Propósito Inabalável, todos os livros que eu estou escrevendo recentemente, são livros mais assim. Sim. Sabe por quê que eu estou fazendo isso? Porque, infelizmente, tem uma pesquisa que mostra que o brasileiro está lendo menos a cada ano. Não, mas não menos em quantidade de livro, menos em quantidade de páginas. Então, eu hoje entendo que a gente tem que facilitar o aprendizado. E outra coisa que me ajudou muito é entender que as pessoas... Eu tinha uma pressão de escrever 80 livros. Eu estou no meu 30º. Eu tinha uma pressão de escrever 80. Essa pressão passou. Que bom. Porque eu produzo muito conteúdo todos os dias. Então, quando eu vi, Idosos e Espiritualidade, o despertar para uma vida saudável, longeva e plena. É um livro que ensina a terceira idade e a espiritualidade. Já falou tudo. Entendeu? Só que interessante, Bruno, que esse livro eu escrevi na pandemia, né? Ah, foi na pandemia? Foi na pandemia. Eu vim aqui, fui recebida com o pessoal com máscaras, tudo. Verdade. E, aliás, te lembra a festa de aniversário? Foi o primeiro dia da pandemia e nós estávamos aqui. Claro, e eu beijei e abracei todo mundo. Eu também. E eu não peguei. A gente chama da festa, a última festa do final do mundo, dos últimos tempos, do fim do mundo. Nós estávamos todos aqui, dançando, brincando. Né? A gente brinca que se soubesse que seria a última festa antes da pandemia, a gente teria ficado até 7 da manhã, não teria terminado. Não é? Foi incrível. Mas esse livro foi durante a pandemia que a Raquel, na época, pediu, Lígia, eu preciso um livro que ajude os idosos, que é aquela história, fique em casa, fique em casa. Gente, eu nunca fiquei em casa, eu nunca parei de trabalhar. Eu trabalhei direto toda a pandemia, eu só colocava máscara quando era obrigada. Né? Então, eu fui uma idosa meio que resistente, porque eu não aceitei, rebelde. Eu não peguei nem meu marido, nada, e continuei trabalhando todo o tempo. E durante a pandemia, eu atendi muito idoso, inclusive muitos suicídios e tudo mais. E aí eu comecei a desenvolver um método de autoconhecimento para ajudar esse idoso a reagir, não se entregar, porque eu não me entreguei, e eu notava assim, eu vi, e tu sabes que trabalha com espiritualidade, que o medo, a ansiedade, é a doença, é a porta de acesso para tudo. É a brecha, como se diz. Então, esse método que eu desenvolvi em 4 etapas, ele está aqui no livro, que é um método de autoconhecimento. Só que qual é a minha surpresa, Bruno? Desde que a Luz da Serra lançou esse livro, e eu tenho conversado com pessoas, ele tem ajudado adolescentes. Lígia, eu comprei meu livro para meu avô e eu fui ler para o meu avô e me ajudou. Ele ajuda a qualquer adulto ou adolescente a se conhecer. É um livro que desperta para a espiritualidade. Não interessa a idade. Só, página 79. 40 anos é velhice para a juventude. E 50 anos é juventude para a velhice. E não é verdade? Sensacional. O livro é maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso o livro. Esse lance da espiritualidade, eu quero te falar um assunto aqui. A minha vovó, eu tenho uma vovó de 101 anos. E eu estava com passagem comprada para o aniversário de 101 anos dela. Deu o que deu. Aconteceu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e as passagens, tudo trancou tudo, eu não fui. Foi naquele final de semana. Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe, tá terrível aqui. Liguei para ela, é assim, ai meu Deus, estou vendo o filho, ela toda triste. Eu não vou conseguir no aniversário da avó. Não, tudo bem. E eu falei para minha mãe, mas no de 102 a gente se vê. E ela riu. Por quê? Porque qualquer um diria assim, 102, Bruno. Mas essa avó é certeza que vai ter o 102 dela. Com certeza. Mas agora, o que eu quero falar? Qual é a questão da avó? A avó, ela tem uma saúde incrível, mas ela é um caquinho. Ela não anda sem a ajuda de outras pessoas. Ela não faz nada e o trabalho dela é só assistir uma novela.
Então, uma das coisas que me assusta muito é essa memória de geração, e eu vou falar disso com certeza, que você vê hoje em dia o quanto as mulheres dessas gerações anteriores foram programadas apenas para constituir família, ter filho, cuidar. E quando acabar aquilo, os filhos foram embora, acabou o propósito. É o vazio, não tem sentido. É o ninho vazio. Você acha que esse é o maior problema ou não? O que é o maior problema para que na terceira idade as pessoas estejam tão doentes, tão desconectadas? Porque a terceira idade, quando a gente fala do Japão, do Oriente, se estabelece um guru. Sim, a sabedoria. Surge um mentor. Sim. Surge alguém que pode falar por toda a geração. Por toda a clã. Eu vou pedir licença para falar uma coisa bem estranha. Mas no Brasil, vou falar Brasil, passou dos 60 anos, surge um chato, um mala, um ranzinza, de cada 10. De pessoas que trabalharam, não sabe por quê. Como muda isso, Lígia? Leio o livro, eu sei, mas como muda isso? Claro, faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido. Porque não é Sim. a voz da experiência. Não. Em cada 10, 7 é a voz da chatice. 70 caixas de 70 comprimidos por dia, de 50 a 70 comprimidos por dia, em média, passou de 60 anos. 70% da população tem doença crônica. Imagina só que loucura. Então, mas, o que aconteceu? Essa é uma síndrome do Brasil. Gente, olha quantas farmácias tem por quarteirão. Então, existe toda uma consciência de trabalhar. Eu estive na Índia, um dia, um grupo lá, eles queriam paracetamol. Nós fomos, não existe farmácia, nós sabemos, não tinha farmácia. Em Rishikesh, em Vrindavan, não tem farmácias. Tem alguns locais que trabalham com a Ayurveda. E a medicação lá, e quando a gente falou para o farmacêutico, que não era, ele era médico, Ayurveda também, ele disse, mas paracetamol é veneno! Vocês querem paracetamol? E ficou bravo, se irritou. Gente, nós no Brasil, o que mais se vê, eu faço pesquisa, o paracetamol e outros remédios, meu Deus, de pirona. Isso, nós vivemos dentro de um mundo onde toda a parte a indústria farmacêutica toma conta. Total. E o brasileiro entrou ditadura. nessa síndrome. Sabe? E eu vejo desde criança. Eu fico apavorada com os antibióticos das crianças que tomam. Então, realmente, hoje o idoso é um dependente desse todo, né, esse trabalho. Quando a gente fala, e quando eu vejo, quando dá os cursos de fitoenergético, eu disse, coitado, Bruno, é um sonhador, querer mudar. Mas se tu fosse um guerreiro, Bruno, e virou pós-graduação, sabe? Eu sei, mas é um guerreiro trazendo. Porque num planeta Brasil, que eu digo, né, porque nós somos imensos, que tem a indústria farmacêutica tão forte. E é pesado. Chega um birutinha lá com fitoenergética, por favor, gente. Por favor. Então, os idosos hoje, um chá, um emplasto, uma terapia com ervas, não existe isso. Mas está começando, Bruno, essa despertar, essa volta para a natureza, essa volta, porque as cidades estão adoecendo, Bruno. As pessoas estão adoecendo e o idoso está perdendo totalmente. Perdendo não, nunca teve o idoso da minha época, e eu venho pesquisando em vários países para escrever esse livro. O idoso em outros locais, ele tem sentido de vida até um ponto dentro da sua cultura. Ou seja, o que determina isso é a cultura. É a cultura. Cada país depende. Por exemplo, um idoso americano, ele tem uma postura de envelhecer com uma aposentadoria boa, com uma casa maravilhosa, com uma grama limpa, com uma condição, um plano de saúde que vai nos melhores hospitais, aquela coisa básica de viver, comer, dormir e ir, às vezes, no culto ao domingo, quando é evangelho, uma coisa muito, também, sem um sentido maior. O que eu não superficial, vejo, né? superficial. Parece, do ponto de vista de necessidades básicas, muito bem resolvidos, mas também não vai além daquilo. Eu pergunto para os idosos, o que tu faz pelo outro? O que tu está fazendo pelo outro?
Para quê? Eu tenho que fazer para mim. O meu dinheiro mal dá para mim. A minha aposentadoria no Brasil... Tudo bem que a aposentadoria é muito baixa. Eu também sou aposentada, eu ganho pouco. Mas o que eu faço pelo outro? Você sabe, deixa eu te contar uma coisa. Então, é esse compartilhar que o idoso não sabe. Tá. Olha, esse assunto, ele é, imagina, paradigma de uma vida inteira. E aí o filho sai de casa, começa a primeira depressão. Daí depois o neto vem. Vazio. Aí o neto vem, aí fica aquela obsessão em cima do neto, porque não se tem uma outra coisa, né? Aí é um período para se desenvolver muitos vícios, de álcool, a comida ou qualquer outra coisa. Eu acho isso assustador e acho que tem que... Eu não sei, eu realmente... É um ponto que eu vejo. Eu estava conversando com a Aline esses dias. A terceira idade no Brasil não é sinônimo de sabedoria, não. Quase sempre é sinônimo da pessoa intransigente, cheia de manias. Ranzinza. E, Lígia, me dá licença aqui, eu tô com 46 anos, eu tô cheia de mania. Tu é cheia de Meu mania. Deus, eu e o esforço. Aline, mas eu sou bonzinho. Sou muito bonzinho. Eu vou te ajudar, viu? Eu sou muito bonzinho, Lígia. Sou um ótimo marido para mim. Falo olha, isso com certeza, cuido muito bem dela. Mas assim, o ponto que eu gostaria de entrar é como que a gente muda isso, Lígia? Qual é o ponto? Esperar ficar doente para pedir ajuda? Não. Como que muda? Não precisa ficar doente nem esperar. É começar... Porque isso que você está falando, desculpa o Faustão te interromper aqui, mas a pessoa não sabe... Você já experimentou ajudar outra pessoa? Ela... Pra quê? Olha o nível de desconexão. Mas eu sempre digo, né? A dinâmica da felicidade humana é ajudar o próximo, mas a dinâmica da infelicidade é ajudar errado. Certo? Ok. Tá, mas assim, eu só queria pontuar isso porque eu tava muito animado pra esse episódio aqui hoje, porque eu vou falar uma coisa abertamente aqui. Porque daí, como dizia aquela música do Renato Russo, né? Essas palavras vão entrar no coração, você vai sofrer as consequências. Eu tenho enxergado uma visão minha mais velho, em que eu vou ter mais uma postura de orientador, de guru espiritual. Eu já vejo, tenho umas ideias, não quero falar mais. Botar um turbante, por aí, é quase aí. É quase aí. Eu sou mais Papai Joaquim, né? Mais na linha de descalços com roupa de linho branca e com os pés no chão. Trazendo uns ramos de Isso, ervas. com um riachinho passando no meu sítio ali. É mais isso. Mas eu estou perguntando aqui, aproveitando-se da tua especialidade, como que a gente ajuda? Como que eu ajudo a minha audiência que está com 70, 80? Acho que a melhor pergunta é essa. Porque eu não estou vendo um caminho. As pessoas que eu consigo ajudar depois dos 65 são pessoas que enfrentaram um grande problema e elas por si próprias instalaram uma urgência, ou é um câncer, ou é um problema muito sério, e que aquilo foi um presente que menos da metade aproveitou e renasceu. Mas a outra quantidade são pessoas que estão fúteis. A palavra é futilidade, no sentido de que nada é profundo, nada... Como é que a gente muda isso, Lígia? Você vê que o negócio é tão sério que eu não conseguia nem formular a pergunta. O ser humano a partir dos 40, 50 anos. Porque a maioria das pessoas... Vamos falar de Brasil, tá? Claro, isso, nem isso. vão sair do Brasil. Vamos ficar no Brasil. Tá. Pega, o resto é diferente. Alguns, outros é pior. Mas no Brasil, as pessoas a partir dos 40, 50 anos estão adoecendo. Comem mal, vivem mal, dormem mal, tomam muita medicação. Muita. E se preocupam com o futuro, trabalham, às vezes, alguns workaholic e adoecem. Quando se aposentam, eu fiz um levantamento, eu fiquei apavorada o número de pessoas com 60 anos doentes, que não se curvam, que não conseguem se abaixar, levantar, que não sabem... ou então são aqueles que vão para a academia e hipertrofiam, porque dizem que é muscular, mas estão doentes mentalmente, sem objetivo de vida. É uma doença física e mental muito forte, Bruno. Muito forte. Muito forte. Então, essa pessoa, se tu chega para ela e diz tu tem que ter um sentido de vida, aí ele diz assim, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. Então, meu sentido de vida, eu quero ter mais. Eu quero ter. Gente, depois dos 50, não precisa... Já tem que ter alguma coisa para sobreviver. Mas não é só ter, Vitor. Agora tem que ser. E aí que entra o sentido de vida. Bruno, as pessoas estão doentes, elas não conseguem ser. Ela tem dores no corpo todo. Ela tem preguiça.
Ela não sabe ficar meia hora sem olhar o YouTube, celular. Ela está viciada. Ela é uma pessoa que fica com medo do que está acontecendo com os filhos, com os netos, tem medo do futuro, Nossa. tem medo de perdas, tem medo de morrer, tem medo de adoecer e incomodar os filhos. Tem medo de ficar doente e os amigos se afastarem, tem medo de perder amigos. Então, nós, no Brasil, as pessoas, a partir dos 50 anos, estão desenvolvendo uma síndrome de medos do envelhecimento e tem um envelhecimento péssimo. Uau, medo do envelhecimento. Péssimo! Aí tu chega e diz assim com o livro Idosos e Espiritualidade. Que espiritualidade? Eu primeiro tenho que ver a minha dor aqui, que eu não estou dormindo a noite inteira. Eu rezo para Deus, eu peço para Deus, onde é que vou buscar... Eu estou falando como um idoso me diz. Onde é que eu vou buscar espiritualidade se eu tenho insônia, se eu tenho dores? Então, gente, o nosso idoso ele tem que começar lá na infância, na juventude, a buscar essa leveza, essa alegria, essa espiritualidade, a nutrição correta, a fazer yoga, a meditar. A espiritualidade começa... O envelhecimento não é agora, Bruno. Não é essas pessoas que estão com 40, assim, ela tem que vir de lá. Mas nós estamos com 25 milhões de idosos no Brasil. Sabia? Não sabia. E doentes, tomando remédio. As farmácias aumentam porque os idosos mantêm essas farmácias. A indústria farmacêutica só dá alegria, né? Só dá feliz, alegria. Feliz. Então, como é que tu chega para esse idoso e traz um livro de espiritualidade, de despertar para uma vida saudável? 55 milhões de caixas de remédios antidepressivos por ano. Então, é realmente... O país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, imagina. Quando eu cheguei e me deparei com isso, Bruno, o que eu fiz? Vou escrever sobre autoconhecimento. Vou começar a despertar esse idoso, essa pessoa de 40, 50 anos, a se conhecer e dizer, isso eu quero para mim, isso eu não quero mais para mim. O que eu fiz da minha vida até agora e o que eu posso fazer ainda da minha vida para ter mais 10, mais 20, mais 30? Porque eu tenho um capítulo aqui que todo mundo diz, Lígia, ele é de matar esse capítulo, que eu pergunto, se você vai viver mais 10 anos, mais 20 anos, ai, com essa dor, com essa artrite, com isso, com aquilo, não consigo. E sim, a pessoa vai viver mais 10, mais 20, porque os remédios vão esticar a vida dela. Tipo nos aparelhos, né? Tá nos aparelhos. Mas vão viver mais 10, Bruno, eu estou com 74, eu vou viver mais 10, 84, mais 10, 90. Eu, 104, comecei aqui convidando para o meu aniversário, em 104 anos. Agora, Bruno, pega uma pessoa, um workaholic, um empresário de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, que não tem tempo para nada, levanta cedo, não pega sol, não olha o céu. Não vê o céu, porque ele entra no carro fechado e vai para a empresa, sai de noite, ele não vê o sol, não estimulou a sua pineal, porque não pegou luz, a pineal não funciona, não tem melatonina. Quem não tem melatonina não pegou sol, direito. Não tem serotoninas, endorfinas. São pessoas extremamente doentes. Aí, como não tem secreção de endorfinas, começa a ter o segundo cérebro, o intestino adoecer. Hoje, a maioria dos idosos tem problemas de intestino. Oh. Então, gente, esse é o idoso do Brasil. 90% é assim, 10% está salvo. Tá? 10%, mas 90%. Então, eu pergunto, Bruno, tu, Luz da Serra, que tem esses livros maravilhosos, que faz esse trabalho lindo, dá para fazer alguma coisa para essa turma? Ou se dá, né? Muita coisa, muita coisa. Ó, esse livro aqui, Como Enfrentar aquela Sensação de Vazio Deixada pelos Filhos e Netos que não estão mais tão presentes, Como Ocupar o Tempo com Atividades Prazerosas alinhadas com a sua essência, Como Envelhecer com Dignidade e Liberdade para fazer suas próprias escolhas. E o Dr. Nata falou assim, viver até 120 anos com autonomia. Com autonomia, né, Lígia? Estava vendo aquela pesquisa que fala sobre força nas pernas versus longevidade. Tem muita informação. E eu, com 46 anos, o ano retrasado, eu e a Aline começamos a pensar nesta velhice. Ótimo. Nós estamos pensando muito. A gente está pensando muito. Eu, PH e Paty, o Paulo Henrique, já passou de 50, né? Então a gente... Hoje. Ele já passou de 50. Então a gente está pensando muito nisso e é uma coisa que a vida é assim. Eu gosto muito de envelhecer. Muito. Não sei se é porque eu tenho um trânsito em Capricórnio lá. Eu gosto muito de envelhecer. Mas tem... O que tu quer dizer com eu gosto muito de envelhecer? Eu gosto de ficar velho, eu gosto do cabelo branco, eu acho legal a ruguinha,
eu acho legal. A aparência mais sênior, eu acho legal, eu gosto. Eu acho bonito o processo de envelhecimento. Quer ver uma coisa? Quando eu assisto um filme de Hollywood, que eu vejo aquele ator ou aquela atriz que está natural, fazendo aquele papel e envelhecendo, eu acho lindo, sem louvável. os botox da Não vida. sei, não é que eu sou contra quem faz, eu sou contra os exageros, né? Mas Sim, também sim. cada um cuida da sua Não, vida, é né? uma opção. É uma opção. Eu vejo é só uma idosas opção. maravilhosas, lindas, e eu não julgo. Não, claro, Acho que claro. cada um dentro da sua opção. Não tem nenhuma dúvida. O Não tem exagero é que leva o... o exagero que leva. Ô, Lígia, você já assistiu algum final de Olimpíada ou final de Copa do Mundo alguma vez? Muitas. Você lembra que sempre tem um artista um pouco antes de começar essa final? Um artista, assim, sei lá, Beyoncé, Jennifer Lopez, ele vai lá e vai cantar uma música. E naquele momento eu acredito que praticamente 70% da população mundial está vendo aquilo. Então eu sempre faço uma análise. Imagina se eu tivesse o microfone no momento desse e eu tivesse 3 minutos, o tempo de uma música, vai, para dar uma mensagem para o mundo. Que mensagem eu queria que o mundo escutasse de mim? E é isso que eu quero te perguntar. Imagina que você está no final da Copa do Mundo, só que em vez de ser a Beyoncé, ou a Anitta, ou a Jennifer Lopez, ou sei lá, qualquer cantor que tenha sido, e é a Lígia, e ela tem a oportunidade de dar uma mensagem para o mundo. O que é aquela mensagem que você gostaria que o mundo te ouvisse, Lígia? Bom, primeiro eu adoro o microfone, né, Bruno? Eu sei, Lígia. Nós dois! E eu tava aqui pensando, você sabe que eu tava aqui pensando, por que a gente não inventou algum evento junto? Mas eu acho que é a vinda de vocês para cá, porque assim, Lígia, agora nós temos um espaço de eventos aqui. Sim! E o ano passado fizemos várias coisas. E esse ano tinha várias coisas agendadas, mas com o déficit de aeroporto e tal, não tenho como fazer. Uhum. Porque quando a gente faz evento aqui, não é o pessoal de Porto Alegre que lota a sala. Quem lota a sala? São Paulo, Minas Gerais, Sim, Rio Grande do Sul claro. tem também. Adoro, Mas gente de longe. Então eu tenho que esperar um pouco essa questão da nossa mobilidade urbana melhorar, principalmente aeroportuário da vida, para a gente voltar a fazer. E eu tava pensando aqui o meu segundo... Sabe aquela segunda gaveta que você pensa enquanto o outro tá falando? Cara, a gente tem que fazer um evento uma hora dessas com a Lígia. E não só a Lígia, fazer os nossos eventos. Lembra quando a gente fazia os encontros aqui, né? Sim, meu Deus. A gente fez muita coisa ano passado aqui. Eu fiz um evento para os bombeiros, para ajudar os bombeiros da cidade. Foi muito legal. Mas, Lígia, o que você falaria? Vai, o que você diria? Eu só tô preocupada que tu vai me dar o microfone por 3 minutos. Então eu não consigo ficar com o microfone 3, tô brincando. Não, né? mas pode ser mais do que 3 minutos. Não, tá brincando. Mas assim, gente, eu acho que se eu tenho condições de falar para uma grande parcela da humanidade, eu acho assim, humanidade, ser humano, vida, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que essa pessoa está tendo nesse exato momento? Por que você está vivo? O que te mantém? Até onde você quer chegar e o que você quer para ti nessa vida? Porque aí faz com que a pessoa desperte. Porque as pessoas estão dormindo, Bruno. No momento que está a pessoa adormecida, ela nasce, cresce, morre sem despertar para o sentido. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de vida? Se eu conseguir despertar na humanidade o sentido de vida, o planeta está salvo. É verdade. Então, eu acho que só isso. Se claro cada um for o que tem nasceu para toda ser, uma né? etapa de coisas que levam a ajudar depois a esse despertar. Claro, claro. Mas, Bruno, a maioria das pessoas, eu faço grupos, eu dou muito curso, eu dou muita palestra, eu estou sempre fazendo coisas. E eu pergunto o sentido. A maioria diz, eu não sei. É missão, Lígia? É meta? Meu sentido de vida é comprar uma casa, é ter um carro novo. Ai, gente... Ô, Lígia, eu vivo a minha vida na internet, nos livros e tudo, para ajudar as pessoas sobre isso. Então, eu acredito que eu faço isso. Agora eu quero me consultar contigo. O que a gente pode fazer para que mais pessoas, mais cedo, comecem... existe um propósito e uma missão. Embora eu acredito que propósito é uma coisa que há 20 anos atrás, quando eu escrevi o Decisões, ninguém falava. Ninguém falava. Parecia que eu estava falando um assunto assim do ET. Uhum. E hoje muita gente fala. Escolhas. O que a gente tem que fazer, Lígia, para mudar isso aí, acelerar? Todos os dias no Casa de Luz eu falo do propósito, da missão, do chamado, ensino as pessoas sobre chamado. Elas ficam assustadas que todo mundo tem um chamado. Porque na minha época, na sua também era, chegou a época de trabalhar, o que dá dinheiro e que você combina mais contigo. Ser médico dá dinheiro, eu acho legal, então vai ser médico. Então existiam as caixinhas e as gavetas prontas, você olhava e falava, qual desses tobogã que eu vou pular e não tem escolha.
Não existia o sentir, o que, que eu faço. E eu acho que isso está mudando. Mas como que a gente, para quem está em casa, que dica que a gente pode dar para as pessoas abrirem? Propósito cura, missão de vida ilumina, sentido a sua melhor imunidade. Como que a gente chega mais nas pessoas na sua visão de mundo, Lígia? Eu gosto muito para despertar as pessoas, para dizer, vou começar a mudar. Eu sempre pergunto nas minhas palestras, quando você tem um grande problema, o que, que você faz? Eu vou para casa, eu vou pensar, vou raciocinar e amanhã eu te dou uma resposta. Não. Quando você tem um grande problema, você vai para casa, vai silenciar a mente e vai sentir. O sentir que você vai... isso me bate. Não, isso não me bate. Quando o ser humano aprende a sentir, ele começa a tomar as decisões corretas, Bruno. Porque a história de usar a mente mente. E quando eu uso a mente, eu começo a duvidar. Será? Não, eu senti isso, mas não. Mas será? Vamos pensar o quê? Então, gente, eu acho que se tu começares, neste momento, a trabalhar as pessoas, a desenvolver o sentir, a desenvolver a energia do coração, que é uma onda muito forte, magnética. Sim. É magnetismo. Sim. O coração é magnetismo. É 125 mil volts de energia magnética. O cérebro vibra em 140 volts. Olha, de 1000 para 140. Então, o cérebro é só elétrico. A onda magnética com elétrica é poder. Então, Bruno, se tu ensinares as pessoas, e eu sei que tu já faz isso, a sentir, pronto, o poder está todo, porque o sentir vem a intuição. Eu vou intuir, eu não vou raciocinar. Eu não vou estar pensando, isso é isso, será que é? Eu vou estudar mais. Não, sente. A maior sabedoria vem do sentir, Bruno. É por isso que tem tanto intelectual insuportável, Lígia? Ai, meu Deus. Cara, por que tem tanto intelectual insuportável? A pessoa entra numa academia e faz uma formação e aí doutorado e pós-doutorado e pós-doutorado e a pessoa fica cada vez mais chata. Gente, eu gosto de concorrer às vezes porque eu também tenho, eu tenho 2 mestrados. Sim. Um morreu no avião da TAM, que tu sabe, né? No meu livro, o meu orientador de tese de doutorado da PUC entrou no avião da TAM. Pode contar, explicar melhor para as pessoas a sua história. Eu estava fazendo gerontologia na PUC, né, para trabalhar com idosos, né? Nem pensei que eu ia escrever um livro um dia lá. E eu estava já no final da minha tese de mestrado, que era a aparência e essência no processo de envelhecimento. E essa tese eu estava fazendo com o meu professor, Antônio Carlos Souza, e que ele trabalhava comigo a parte física da aparência, a área médica, a área clínica. E eu, na época, trabalhava a essência. E ele disse, Lígia, eu não vou te aprovar nessa tese. Ele brincava, porque tu está muito espiritualizada. Tu está trazendo muita coisa de energia e tudo. Não, vamos ficar na física, na aparência. E a minha tese era aparência e essência no processo de envelhecimento. A tese estava pronta. Eu estava na PUC, eu levei o laptop, corrigimos tudo, ele corrigiu no dele, e ele disse, Lígia, eu tenho que ir embora, que eu tenho que dar uma aula e depois já vou pegar um avião. E aí, eu disse, professor, deixa eu passar. Não, Lígia, eu não vou, outro dia, amanhã eu te mando, eu passo. E eu disse, professor, não ficou com nenhum backup. Aí ele disse, Lígia, esse laptop aqui, o meu braço é continuidade, ninguém vai me roubar lá em São Paulo. Meu Deus. Então tá, só que ficou no avião da TAM e a minha tese. Ali eu desisti e não fiz mais. Essa é aquela tragédia que teve do avião da TAM, do voo de São Paulo, Porto Alegre. Que todo mundo conhece alguém. Eu não sabia que você tinha uma pessoa tão próxima que tinha ido embora ali. Eu tinha 8 pessoas dentro. 8? 8. Uma jornalista que era muito amiga, que tinha aquela revista Aquários, lembra do jornal Aquários? Claro que lembro. A Kátia. Também tem muita gente. Aquele avião, todo mundo tinha. O Vitor tinha amigos empresários, todo mundo tinha. Incrível aquele avião, não? Né? É incrível. Aquele voo foi... Ô, Lígia, o que você entendeu? Daí, como é que você se virou? Depois, aquele professor partiu, daí você teve que procurar outro, orientador. A PUC me ofereceu psiquiatra para me tratar, psicólogos e coisas. Não, gente, não preciso. Só simplesmente assim,
a tese morreu ali, eu não vou ser mestrada nisso. Depois, muitos anos depois, eu fiz mestrado em hipnose clínica em Barcelona. Aí eu terminei, fiz outro mestrado. Certo. Né? Mas aquele eu desisti. Eu achei que Você não entendeu podia que não era para Não seguir. era. Mas no próprio livro aqui, eu trouxe muito daquela tese. Claro. Só que, realmente, a aparência trouxe tudo aquilo do professor Antônio Carlos Souza, em uma homenagem a ele. Mas a essência, gente, é a espiritualidade. Mas quando o plano espiritual buscou ele, eu acho, né, Vitor, que ele falou assim, aquela Lígia tinha razão. Né? Outro do outro lado. Tomara ele que ele estar. esteja muito bem. Lígia, e esse presente maravilhoso, abençoado que você trouxe para mim aqui? Pois é, essas conexões, né? Eu estava em Rishikesh. Rishikesh é a cidade bem na beira do Himalaia. Depois a gente dá de seguir. Rishikesh, quem conhece já enxerga o Himalaia. E lá, então, eu atravessei a ponte, Lapjula, e do outro lado tinha uma loja que vendia muitos cristais, e eu procurando, e bem na época eu estava acabando de ler um dos seus livros sobre prosperidade, eu não lembro qual. E aí eu disse, esse citrino, da onde que é? Aí o rapaz disse, isso é uma ponteira de citrino que trabalha com abundância, com alegria, e tem a parte da espiritualidade, que é o cristal translúcido junto. É uma ponteira que vem lá do Himalaia, eu disse, é do Bruno. Que benção. Vai para o Bruno. Porque aqui no sul a gente só acha citrino falso, né? Aqueles queimados. Ai, não diz que é falso, coitadinho do citrino. Aquele sul, queimado. No sul a gente só acha muito citrino que é ametista queimada, Mas né? ele não é falso. Se tu vai medir com uma frequência, ele tem a mesma frequência. Não, eu vou proteger o citrino. Não, eu acho lindo, eu tenho em casa também. Esse é verdadeiro. Mas o que eu quero dizer, eu tô valorizando esse presente, isso aqui é muito raro, né? É muito raro. Porque, gente, e que você me deu a mão, e que você me deu antes de abrir do envelopezinho de veludo, quando eu coloquei a mão nele, eu senti força tudo no lado esquerdo. Eu falei, não, é porque eu peguei com a mão esquerda. Aí eu pus na outra mão, continuou atuando no lado esquerdo. Muito obrigado por esse presente abençoado. Gente, porque o citrino já foi uma ametista, né? A ametista transmuta e o citrino vibra na vibração do entusiasmo, da alegria, do contentamento, né? Mas realmente é muito forte o trabalho dos cristais. Eu amo os cristais, cada vez, como estudando agora física quântica, eu digo o meu livro. Ô, Lígia, tu vai ter que voltar para nós falar só de cristais, né? Eu amo cristais. E daí dá para você trazer vários para a gente falar um pouco? Vou encher essa mesa de ponteiras. Pessoal, se vocês estão interessados nisso, se vocês gostam disso, comentem se vocês querem, que daí eu vou marcar uma outra vez para a Lígia voltar aqui. E está acontecendo uma coisa muito bonita. Eu estou vendo que todo mundo que está vindo aqui, as pessoas estão querendo, porque eu sou muito abençoado de ter pessoas como você na minha vida, que sabem 1 milhão de coisas, porque é até um pouco, como posso dizer, é até um pouco desrespeitoso chamar uma Lígia Pósser aqui e falar de um assunto só. Se vocês soubessem o que tem de assunto, né? Ô, Lígia, o que você acha do Brasil? Vamos viajar na maionese aí, vamos dar uma de Chico Xavier, tentar prever o futuro, terra de expiação para terra de regeneração. O que você acha que vai acontecer com o Brasil? Bom, Bruno, tu está falando com uma pessoa que eu sou naturalmente otimista, tá? Que bom, eu não consigo ser uma pessoa triste, não consigo ser uma pessoa depressiva, eu não consigo nem num velório chorar. Eu acho graça, porque eu já começo a pensar, um dia ela tá, um dia que eu começo a rir. Espera aí, hein? Eu nunca consegui ser uma pessoa depressiva. Eu trabalho com depressão, atendo pessoas no consultório com depressão, entendo, faço até mas eu nunca pude ser triste e deprimida, Bruno. Que benção. Não consigo, sabe? Faz parte de minha... Meu começo lá, adiante de ser terapeuta, eu era muito deprimido. Eu nunca consegui ser. As minhas filhas, a minha mãe já dizia, tu não para, te controla. Mas eu não consigo. Gente, eu não consigo ser triste muito tempo. Eu fico triste, sim, com algumas coisas. Mas passa rápido. Mas eu não consigo ficar 24 horas. Passa. Mas você consegue separar o Brasil do seu otimismo? Você acha que o Brasil vai melhorar porque você é otimista? Não, no geral, o Brasil vai melhorar porque tem seres humanos maravilhosos. Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, gente. O Rio Grande do Sul foi lindo, o Brasil inteiro orando, o Brasil inteiro se desfazendo de coisas. Gente, isso é amor. O povo do brasileiro tem salvação, Deu show, sim. Né? Deu um show. E o mundo, gente, eu sempre digo, eu tenho feito muitas lives e eu tenho dado muita palestra e trabalho com grupos e terapia individual sobre isso. E eu digo, gente, o mundo inteiro
inteiro está orando pelo Rio Grande do Sul. Aproveitem! Peguem essa energia de oração que é poderosa muito e poderosa. aproveitem para mudar, para transmutar. Nós estamos com o mundo orando por nós. É lindo isso. Sabe? Eu lembro quando o Chico Xavier disse uma época, por um problema que aconteceu, que agora não lembro, mas enfim, que ele pediu para todo mundo orar e aconteceu verdadeiros milagres. Gente, eu tenho certeza, Bruno, que vão acontecer verdadeiros milagres, começando pelo Rio Grande do Sul e depois pelo Brasil e pelo mundo. Sim. Eu acho que nós estamos no limiar de uma mudança planetária. Também acho isso. Eu acabei de escrever um livro e lançar pela Mais pelo Luz da Serra, não, Pela Besouro? pela Besouro, que é Seres das Estrelas, Eles Estão Entre Nós. Uau. Tá? É uma trilogia. Eu fiquei no primeiro... Então, e aí? É isso que eu queria... nesse livro eu mostro que o ser humano, a essência é maravilhosa. Você acha que tem uma galera, uma turma grande no plano espiritual atuando na gente nesse momento? Eu tenho certeza. Eu não acho, Bruno, eu tenho certeza. E não é de agora. Sempre existiu. Sempre existiu. Só que existe, às vezes, uma frequência que toldou. Sabe quando tá para chover e tem uma nuvem escura? Então, já E aí tu pega o avião e sobe lá em cima e tem Ok, sol? Ok, entendi. Então. Perfeito. Agora, vou pegar um assunto que quando nós estávamos no olho do furacão, porque agora a gente já está em reconstrução aqui no Sul. Tá difícil, tá duro, mas está em reconstrução. Tá. O que aconteceu? Sabe, todo mundo já passou por um velório aqui, aí tem sofrimento, vai morrer, morreu, todo mundo chora, velório, aí os próximos dias vêm e as pessoas têm que conviver depois do luto, recomeçar a vida. É o que nós estamos passando agora. Por que nós passamos por isso? É uma pergunta muito difícil? Eu me recusei a falar, não vem com essa de karma da guerra, não vem com isso, porque as placas tectônicas não pedem permissão. Ah, a Lígia está vivendo, então eu não vou me mexer. Mas o que você acredita que do ponto de vista... É um karma coletivo, né, Lígia? Eu acho o seguinte, Bruno, se nós todos aqui nessa sala agora estivéssemos pensando negativamente, com uma energia baixa, com certeza os aparelhos eletrônicos não iriam funcionar direito. Não iam. A energia ia baixar e a luz ia piscar, ia faltar luz, porque criou uma egrégora em frequência. Isso é física quântica, mas negativa. Um psiquismo ferrado mesmo. Psiquismo. O Brasil vem passando, não estou falando de política, tá, gente? Não tem política, não tem partido. Mas o Brasil vem passando por uma energia densa, o que vai ser, perdas. Criou uma egrégora. Certo. O Rio Grande do Sul vem de uma energia muito de reagir rápido. O gaúcho faz parte da energia do Sul. O paulista, estou na frente de um paulista, casualmente, olha aí, uma gaúcha e um paulista. O paulista tem uma ligação com o Sul, de reagir junto. São Paulo está muito bem atualmente. Os dois, Rio Grande do Sul. Então, essa egrégora criou uma nuvem escura. A nuvem caiu e choveu. Mas foi uma oportunidade do mundo inteiro orar e mudar essa egrégora. Reciclar mesmo, né? E vai reciclar. Então, eu acho o seguinte... A vida é de altos e baixos. Não vai ser a primeira, Bruno, não vai ser a última. Mas eu acredito, sim, que nós estamos num momento planetário, e nesse meu último livro que eu lancei, eu falo de 1950 a 2050. Algumas coisas, eu não estou fazendo aqui previsão, não sou de fazer previsões, mas no livro eu falo. Eu antes de lançar o livro, já estava falando sobre a pandemia. Não que eu previ pandemia, mas assim... Eu falava, as pessoas estavam adoecendo, estavam atraindo essa egrégora. Você entende que isso precipitou um comportamento? Exatamente. Sabe aquele período que está a dissolução de um sal, está dissolvido em água, mas a água diminui, então o ponto de precipitação acontece, né? Que é a saturação. Quando satura, o sólido aparece. Era muita frequência negativa. Era muita... A egrégora, sabe? A egrégora estava densa. Péssima, né? E aí precipitou. Agora limpou. Agora, tá doendo, gente, tá. Olha, eu passei sexta-feira agora aqui em Canoas. Eu chorei, gente. Parece um... eu acho que guerra... É pouco. É pouco. É um horror. Tá, não vamos falar aqui, senão a vovó aqui tem uma coisa que eu sou sensível. É ruim mesmo. Eu sou muito sensível. Eu sou alegre, eu sou contente, não tenho depressão. Mas capta rápido. Mas eu capto rápido. Ao ponto assim, que se ela está com uma dor lá, eu estou sentindo aqui. Eu capto, eu olho, já vejo que a cervical dela, do lado esquerdo, tem que dar um jeitinho depois, porque ela está com uma contratura. Então, isso faz parte, é normal. Sim. Então, nós
estávamos numa egrégora. A egrégora é sul-americana, Bruno. A egrégora, eu estive na Venezuela, eu não pretendo voltar lá tão cedo. A egrégora lá é densa, muito densa na Venezuela. As pessoas se olham com um olhar, não existe um olhar humano. Sabe aquele olhar de ternura, de amor? Tu não vê neles, tu vê um desespero. Uhum. Então, é triste isso. Então, o ser humano, ele está num local Isso, né? onde... Aí vem aquela história de alguns livros que eu vi do Divaldo falando, né? Que cada um está no lugar que tem que estar. Uhum. Aí eu fico me questionando, o que tu acha disso, Bruno? É que essa expressão, ela cabe em muitas interpretações. Você está no lugar que você deve estar de acordo com a sua decisão. Vamos falar a verdade? Tem 4... Antes, gente, quero dizer a vocês que tem uma condição especial do livro da Lígia aqui. E eu recomendo muito que você leia. E você não precisa ter 60 plus, não precisa ser 60 a mais, não, para você ler esse livro, tá? Vocês vão ver que essa minha amiga aqui é meu Deus do céu, é uma biblioteca de conhecimento sem fim. E tem uma outra coisa também, quando você lê o livro, você se conecta com a energia dela. Então tá aqui o link, tem uma condição muito especial para vocês. Espero que vocês possam aproveitar, tá? Lígia, sobre o que você me falou, eu acredito do fundo do coração que a gente está onde a gente deve estar mesmo. Só que isso é uma decisão nossa. Tem 4 decisões que mudam a vida de qualquer pessoa e que são simples, se você for olhar, e que mudam a vida de qualquer pessoa. O que você trabalha, com o que você trabalha, com quem você convive, onde você mora e com quem você casa. Pare e pense se essas 4 decisões não mudam 95% da sua vida. Pelo menos. Tá muito boa essa tua colocação. Agora, me acompanha. A pessoa fala com quem você convive. Ah, eu sou obrigado a conviver. Não é obrigado. Escolhas. Onde você mora? Ah, eu sou obrigado porque eu só tenho aqui. É verdade que se você olhar num raio assim, você vai dizer, se eu não morar de favor na casa da minha mãe, eu não posso. É verdade. Mas é porque você não quer mudar de estado, você não quer mudar de país. Eu mudei de estado. Não é fácil não, viu? Eu sei. Não é fácil. Então, com que você trabalha? Ah, eu sou obrigado a fazer isso para pôr dinheiro na minha casa. Acredito. Quando você está fazendo faculdade e não tem ninguém te bancando, você trabalha com um monte de coisa para pôr dinheiro, mas é um período. Quando você arrumou uma treta ali que você tem que pagar uma conta, você começa a fazer um monte de coisa que você não gosta pelo dinheiro, mas é só um período. Daí você levar isso para 10, 20 anos. Então eu acredito nessa frase, só que ela tem muitos desdobramentos. Acredito que a gente nasce no ambiente espiritualmente mais importante que tem. Acredito que até uns 14, 18, 21 anos, depende de cada um, existe sim um karma de vir com aquela família, de tomar porrada ou aprender coisas boas e ruins. Família, união de espíritos unidos por laços kármicos de afinidade, como nós já aprendemos com o nosso professor, né? Mas a partir daquilo, você tem a sua quebra de padrão e você pode viver o seu mundo. E aí, neste momento, você está onde é para você estar com base no que você decidiu, no que você aceitou. Eu tenho um amigo que fala que quem gosta de rodapé é barata. Então, a gente está onde a gente merece estar. E o que é o merecimento? É a decisão que você tomou. Essa decisão são escolhas incríveis. O primeiro pilar de tudo na vida é decisão, Lígia. Decisão. É o primeiro pilar de tudo na vida. Agora, ainda sobre o que está por vir. Eu quero falar de política, mas não de Lula, Bolsonaro, essas coisas. Ótimo. O que eu quero falar em nome das pessoas que estão aqui, talvez não vocês, mas os amigos de vocês, parentes de vocês, porque a maior parte dos nossos alunos fala, mas o meu marido não quer saber disso, porque ele diz, enquanto a gente tiver esses políticos, a gente não vai mudar a nossa vida. Mas a minha esposa fala, porque enquanto tiver esses políticos... Como que você acredita que a gente vai ter um processo de melhoria política? Porque, por exemplo, eu morei no Canadá acho que uns 60 dias, não lembro quanto foi, e eu via que as pessoas lá reclamavam das mesmas coisas que a gente reclama aqui. Só que assim, os índices de tudo eram 1000 vezes melhor. Recentemente fui na Europa, também olhei as pessoas reclamando, mas então é um padrão. É um padrão. É um padrão. De sempre reclamar. Mas no Brasil, e agora vamos do ponto de vista energético e espiritual. O Brasil é muito jovem, Lígia, e ele está passando por um crescimento. É um projeto mesmo de amadurecimento, esquerda-direita, essa polarização que nunca teve. A gente vai melhorar à medida que a gente é muito... O que você vê, né? Olhando como uma mentora espiritual que você é, sobre o Brasil, como que você vê isso? Então, gente, eu não vou usar aí o termo e a designação que o Bruno me deu, mentor espiritual, mas eu vou trazer sim... Mentora de espiritualidade.
Tá bom, eu vou trazer realmente um mentor que foi meu professor Tá. e eu tive a honra de conviver e fazer curso com ele, que foi o mestre Masaru Emoto. Ah, você fez curso com Eu ele. fiz curso com ele em São Paulo, eu levei É meu da livro. Mensagem das Águas, gente. É. Aquele senhorzinho abençoado que fotografou o cristal d'água e mostrou as condições de acordo com as emoções e sentimentos que eram submetidos. Né? Exatamente. Então, Trabalho lindíssimo. eu respondo a tua pergunta trazendo o mestre Masaru Emoto, que ele sempre dizia, gente, e o sonho dele, e ele largou a família e só ficava 2 meses por ano com a família no Japão, o resto ele viajava pelo mundo, porque ele acreditava que todo ser humano, como nós somos feitos de 70% de água, estou repetindo as palavras dele, espero não me emocionar. Ele dizia, nós somos feitos de 70% de água, o nosso corpo é 70% de água. A água é neutra, a água é limpa, a água não vibra nem para a esquerda nem para a direita, a água é neutra. Conforme a frequência vibracional do ambiente das pessoas, a água vai ser imantada por coisas boas, e vai ser uma água fluidificada, abençoada, ou vai ser uma água que vai sujar e vai poluir. Então, ele viajava pelo mundo porque ele achava que o mundo não precisava política, não precisava religião, não precisava nada. Ah, ele achava isso? É? Ele trabalhava por isso. E ele chorava e se emocionava. Nas aulas dele, ele fazia exemplos, que um dia a gente vai falar sobre todos os exemplos que ele trazia, com sons de som que um aparelho vibra e o outro vibra igual, a sonora de cordas, que ele dizia, isso é o que tu está falando, tu vai me influenciar. Ou um tambor que tu bota areia, fica lisinho e tu faz um som. Ele fazia todos. Nós passamos uma semana com ele aprendendo isso. Uau. Que o som... E que o teu pensamento, que o meu sentimento vai mudar essa água. E essa água é o ser humano. E se nós começarmos a limpar a parte vibracional do ser humano, política, religião vai mudar o planeta. Por consequência. Por consequência. Lindíssimo. Te respondi, Bruno? Sim, muito respondido. Então tá bom. E eu agradeço muito, Lígia. Ai, me emocionei, tá? É, porque eu me lembrei do mestre. Você fez o curso agora. onde com ele? Desculpa, gente, mas é que... Onde você fez o curso com ele? Em São Paulo. Em São Paulo. Ele teve um congresso de física quântica com o Wallace Lima, e o Wallace trouxe o Masaru. E aí eu me inscrevi num curso no hotel, troquei de hotel, fui para o hotel dele, porque quando eu descobri onde ele estava, e como eu tinha meu livro, o primeiro livro que eu escrevi, eu falava um capítulo sobre ele, sobre as águas, a experiência das águas. Eu cheguei para o rapaz que acompanhava ele, era um japonês que traduzia, e, obrigada, viu, gente, mas me faz realmente... Me emociona quando não lembro do meu mestre. Desculpa. Imagina. Isso é lindo. Então, e aí eu me inscrevi nesse curso com ele. Não? E aí aquela só dizia, ai, não tem dinheiro. Eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha, realmente. Eu ia para os congressos São Paulo, convidada por empresas e coisas, e na época eu tinha aquele pensamento, vai com o que dá, mas eu disse, não, eu vou. E eu não sei como é que eu paguei, como é que eu escrevi, não sei o que eu fiz. Você vê que hoje você não lembra nem nada disso, o que você lembra é o ensinamento que ficou, né? O ensinamento. E aí, gente, o que tem? A energia dele. Quem conheceu o Chico Xavier, eu conheci... Você conheceu pessoalmente? Aí eu fui... Passou por eu não ele? cheguei perto dele porque a gente não conseguia chegar lá em Uberaba. Mas eu tenho uma amiga de Uberlândia, a gente foi até lá. Então, mas de longe, tu parece que tu toca numa gelatina. Tu tá aí, Bruno, eu tô aqui, eu tô fazendo isso. É uma gelatina. E a energia do mestre, eu tenho fotos minhas com o Masaru Emoto, com a mão em cima do ombro dele, que era todo mundo dizia, não põe a mão, não pode tocar nele. Eu vi foto, abraçada. Tá no Brasil, tá no Brasil. No Brasil, brasileiro é. Então, gente, a energia desse homem é algo assim que ele não consegue ser diferente. O Chico, eu andei pisando em nuvens por anos depois que conheci. Até hoje eu lembro do Chico, me volta aquela energia. Eu tenho certeza que quanto mais anos vão passando, mais a gente vai tendo noção da grandiosidade do Chico Xavier. Eu acho que quanto mais tempo passa e mais a gente lembra dele, mais a gente vai tendo noção do tamanho espiritual do Chico. O amor. E o Masaru era esse amor. Era também. O Masaru era amigo do Dr. Len,
trouxe o Ho'oponopono. Ele falava com uma intimidade, Dr. Lenz, do Ho'oponopono, mas um Ho'oponopono diferente. Com certeza. Aquele Ho'oponopono sentido, sabe? Raiz. Meu Deus do céu, é diferente do eu sinto muito, eu te amo, eu agradeço. Não, é diferente, me perdoa. É diferente, sabe? Quando ele fez um Ho'oponopono, nós éramos mais ou menos umas 30 pessoas na sala, mudou. Isso, gente, é energia, isso é frequência vibracional, isso é o poder que nós, seres humanos, Tenho certeza que você está vendo a gente aqui, você já está entrando na energia da Lígia, você já está flutuando aí. Eu gostaria muito que você comentasse, fizesse perguntas, porque eu vou trazer a Lígia aqui de novo para a gente falar sobre cristais. Eu estou fazendo um esforço danado para não sair do assunto. Lígia, eu quero te agradecer muito. A gente está encerrando o nosso programa e eu queria dar as suas palavras finais. O que você quer falar de coração para nós aí, o que você quiser. É muito bom ter você aqui, ver o Vitor também, receber a tua presença. Eu quero falar em nome dos meus sócios, da Aline, que... Primeira coisa, a Aline tá ultra gripada. Ela não fica nunca gripada, mas ela ficou muito gripada. Aí eu falei para ela, você sabe, né? Eu não lembro que livro que eu li lá, que tem um livro que eu li muito antigo, de um espírita, falando que de vez em quando a gente precisa ficar gripado para limpar as nossas células e tal. Aí eu tentei consolar ela hoje, porque ela tá cansada, ela tá mal, tomando remédio. E ela falou, manda um beijão para a Lígia e para o Vitor. Então, um beijo da Aline encomendado aqui. É muito especial ter vocês aqui, não só pelo conteúdo, que eu tenho certeza que quem está assistindo, a gente fica realmente brindando isso, né? Mas principalmente pela nossa história, porque quando a gente começou, eu e a Patrícia, a gente não era ninguém. E você já tinha tanta história, já tinha tanta coisa, e você nos conectou com tanta coisa. Você também nos inspirou a continuar. Você sempre foi muito generosa comigo, com a Patrícia, com o PH. Você sempre também teve muita humildade, porque quantas vezes você fez algum cursinho comigo, com a Patrícia, se colocando na cadeira de estudante, sendo já, na época, experiente, mais humilde. E sempre ficou essa lição, né, de como a gente tem que ter essa humildade de se colocar na cadeira do estudante sempre, né, Lígia? Então eu queria reconhecer vocês dois por isso. O esposo da Lígia está aqui atrás das câmeras. Foi muito importante porque quando dois aventureiros como eu e a Patrícia começamos, a gente tinha muitos sonhos, muitas ideias, a gente sempre foi idealista, sempre muito energético, mas a gente tomou muita porrada. Eu sou testemunha. Coisas que hoje, se eu tivesse um pouquinho mais de sabedoria, nossa, era só fazer assim, não fazer assado, né? Então, e o aprendizado? Mas eu não troco por nada, principalmente o acidente que foi um presente na minha vida. Então, eu agradeço muito, quero agradecer muito e dizer que as portas estão sempre abertas para ti. Fico feliz que você não pare de escrever livro um atrás do outro, as pessoas estão precisando. Também queria dizer uma coisa aqui, isso é para você, tá? Que eu me lembrei agora. Nos Estados Unidos estamos tendo um movimento absurdamente lindo de influencers de terceira idade. Oh, que lindo! E o que são os influencers de terceira idade, né? São as pessoas que estão na internet ditando, dizendo, puxando o assunto para cada lado. Como hoje o 70% do influencer ensina sobre estilo de vida, alimentação, fitness, essa coisa toda, né? Que é o que chama a atenção de quem é novo, que todas as vezes que vai muito para um lado, satura, o ser humano quer sentir o outro. É um princípio hermético, né? Uma das leis herméticas. Então eu acredito que quanto mais o mundo mergulha na futilidade, no esquecimento, na distração, mais também tem o contrário. E esse contrário é a profundidade, esse contrário é a espiritualidade, esse contrário é viver diferente. E eu estou vendo esse movimento maravilhoso. E eu queria te dizer que você é uma representante disso aqui no Brasil e que tu continue fazendo muito, dando palestras, aparecendo na internet, escrevendo livros, que a gente precisa muito de você. Dentro de tudo isso, eu só gostaria então de deixar como mensagem para todos que nós somos uma alma num corpo físico. E a alma não envelhece. Toma! Tá? E tem um capítulo nesse livro que explica que a alma não envelhece. Tá? E a alma grita dentro do nosso corpo. Uma pessoa com 40, 50 anos que está cheia de dores, sem sonhos, sem metas. Uma pessoa que já está com depressão com 40, 50 anos. Coitadinha dessa alma! Que está lá dentro, jovem, cheia de planos, que ela veio com uma missão, ela veio com um propósito. E ela está dentro de uma pessoa que
está com um corpo envelhecido, que está com um corpo e está com uma mente, porque mente aí é o corpo junto, né? A reação do corpo, está com uma mente cheia de pensamentos negativos, doentios, egoístas. Então, essa alma que veio com propósito, gente, que ela não envelhece, ela está muito triste. Verdade. Então, eu deixo como mensagem para as pessoas pensarem o que vocês estão fazendo com o corpo e a mente de vocês. Vocês estão correspondendo ao que a alma de vocês espera de vocês? Vocês estão tendo realmente uma ação, uma vida, um propósito para fazer a alma de vocês feliz e plena? Gente, se vocês não buscarem esse caminho de espiritualidade, de conexão com Deus, com Alá, com Buda, seja o que vocês quiserem, até na física quântica agora se chama energia quântica, para um nome de Deus, ótimo, perfeito, mas é uma energia. E essa energia, Bruno, essa alma, ela só se nutre, olha, gente, e eu vou deixar para encerrar, com uma frequência que se chama amor. É, fato. Se vocês não tiverem amor, Bruno, essa alma está pobre, está enrugada, está sugada, essa alma não está envelhecendo. Ela está gritando jovem dentro de um corpo envelhecido. Então, gente, por favor, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Vida! Pensem nisso, gente, porque a alma não envelhece e ela está dentro de vocês. Espero que a alma desses seguidores do Luz da Serra, com tudo que já vem, já não estejam com essa alma tão triste, já estejam com uma alma nutrida. Né? Ah, tem um monte de gente animada aí. Tem um monte de gente animada, fico feliz. Então tá. Lígia Posser, é isso aí. Obrigado, amiga. Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui. Obrigado por tudo que você entregou aqui para nós. E eu agradeço a todos vocês. Eu vou deixar aqui os dados da Lígia, as redes sociais dela. Vou pedir para o pessoal colocar aqui para vocês. Sigam. Vocês já viram o tipo de material que é. Tem os outros livros, que eu peço perdão por essa gafe. A gente não tinha os outros livros da Lígia aqui, mas eu prometo para vocês que a gente vai trazer a Lígia de novo para falar só dos cristais, porque esse assunto aqui ela domina também. E eu tô aqui com um presente que eu recebi. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, é muito importante, ativa as notificações. E para mim, para nós aqui do Luz da Serra, a parte mais importante é que você comente, porque o seu comentário gera conexão. Então nós vamos falar a palavra do podcast assim, ó, luz. Você sabe que essa frequenciazinha no final, ela luz. É... Sabe o passe espírita que no finalzinho a gente faz aquela escovação? Esse... É isso. Vamos lá, então? Vamos lá. 1, 2, 3. Luz! Valeu, gente. Obrigado!